A grande questão é que uma oferta high ticket, ela sempre você vai ter mais sucesso com ela se você tiver um contato pessoal, tá? Agora, quanto mais marca você tem, menos contato pessoal você depende. Fala galera, sejam bem-vindos ao QCast, o podcast da QFi. Eu sou a Bruna Rodrigues. Eu sou o Marcelo Gualberto. E o QCast, pra quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio é pra você que deseja entender os segredos das vendas de produtos high ticket e aprender com um dos maiores estrategistas de negócios do Brasil. E é por isso que esse nosso convidado aqui, ele é pioneiro do mercado digital. Está desde 2007 atuando nos bastidores, onde se consolidou como investidor e estrategista de negócios. Ele é um empreendedor serial que começou do zero, construiu, comprou e vendeu mais de 20 empresas. Hoje é CEO da Clientes de Alto Valor, assessoria que é a principal referência em lançamentos, funis e estratégias de vendas e ofertas de high ticket. E ele está aqui para nos ensinar tudo sobre como criar ecossistemas que permitam a venda de produtos de altíssimo valor. E é por isso que eu tô muito animada. E você, Chegou Marcelo? A hora de aprender com ele, Bruno. Ainda bem. Quem será? Quem será? Vamos chamar? Vamos chamar demais. Vem pra cá. Sandro San. Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite aí. Vamos ensinar esse pessoal a vender high ticket. Vamos ensinar o pessoal a cobrar caro pelo serviço, pelo produto. Caro. Esse é um tópico bom, hein? É um tópico bom, né? É um tópico Quem gostoso. não gosta? Olha, a gente sabe, Sandro, que você é um empreendedor nato. A gente tava batendo papo, você já comprou, já vendeu mais de 20 empresas, que é o interesse aí dos empreendedores. Mas antes da gente chegar nas suas especialidades atuais, a gente queria entender como é que você entrou no mundo dos negócios, como foram os primeiros contatos com o universo empreendedor, ainda mais sabendo, né, que você veio de uma realidade mais desafiadora nas favelas do Rio de Janeiro. Como é que foi pra você desenvolver essa mentalidade empreendedora ao longo dos anos? Cara, assim, eu comecei a empreender muito cedo, né? Comecei a empreender, eu trabalhei em banco. Trabalhei em banco até meus 20 anos de idade. E eu saí de lá e comecei a montar um negócio. Esse negócio, saí de lá para poder empreender, acabou não dando certo. E aí, ao longo dos meus primeiros 10 anos, eu quebrei 3 vezes, né? Tentando variadas coisas aí. E até que em 2006 eu sofri um sequestro. E depois desse sequestro acabou tendo várias consequências. Em 2007 eu estava recomeçando de novo minha vida pela terceira vez. E eu parei, eu perguntei assim, eu falei, cara, não é possível, pô, tem 10 anos que eu tô aqui nesse rolê, então eu pareci... Sabe quando você... Já aconteceu de você entrar num ônibus, dormir, e aí você acorda, e você volta, e quando você acorda, você tá no mesmo lugar que você entrou no ônibus? Perfeito. Eu me senti assim. Caramba. Né? Eu me senti assim. Eu lembro que eu cheguei em janeiro de 2007, eu falava assim, cara, parece que eu vi esse filme antes. Eu tô aqui no mesmo lugar. Então, literalmente, a sensação que eu tinha era de alguém que tinha entrado no ônibus, feito uma volta inteira na cidade, dormiu enquanto o ônibus estava rodando, e quando acordou, estava no mesmo lugar que tinha entrado. E eu falei, não, pô, tem que fazer uma coisa diferente, não é possível, não dá pra... Eu não quero estar de novo aqui nesse lugar. Né? Eu comecei a entender um pouco quais eram os... A conclusão que eu cheguei naquele momento era o seguinte: eu, com certeza, tenho algum tipo de padrão de comportamento e de mentalidade que faz com que eu volte para esse mesmo lugar, porque não é possível que ao longo de 10 anos você fique dando voltas e voltas e você está ali, né? Então tem alguma coisa nesse padrão, então eu preciso romper esse padrão. Eu comecei um trabalho muito grande, desenvolvimento pessoal mesmo, tentando assim entender o que estava me levando para aquele lugar e começando a tentar mudar, tentando achar... Eu comecei a buscar forma de fazer as coisas diferentes, tá? E aí isso foi em 2007, e a primeira coisa que eu lembro que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz, estava recomeçando ali minha vida. Eu lembro que estava recomeçando, ganhando R$50 por semana. E já depois de ter comprado, vendido um monte de empresa, feito um calhão de coisas, já tinha tido já uma startup de uma fintech, já feito um monte de coisa, né? E eu estava recomeçando ali vendendo. E eu comecei vendendo cursos de... Eu comecei vendendo um produto de salão de beleza. Vendia um produto para cabelo, para mulheres, para uma indústria. Uhum. E eu ganhava R$50 por semana mais comissão. E nessa coisa de começar a rodar, vender esse produto, eu comecei a conhecer muitos salões de beleza. E eu comecei a perceber que o pessoal que tinha salão de beleza, eles precisavam fazer muitos cursos para poder alisar cabelo, porque o cabeleireiro, né, mexe com química de cabelo, então você precisava fazer muito curso. E eu falei, pô, cara, vou montar um curso para os cabeleireiros fazerem curso, porque eu já estava rodando, já visitando os caras para poder vender produtos de beleza, né? Falei, pô, vou montar um curso para eles poderem fazer esse curso e vou conversar com as indústrias que fabricavam os produtos para eles patrocinarem os cursos. Aí eu alugava um salão de festa, chamava o pessoal que tinha salão, cobrava, sei lá, acho que R$30, R$40 por pessoa, por ingresso, e a empresa patrocinava e organizava esses cursos ali.
Aí, para fazer os cursos, eu comecei a divulgar esses cursos, eu fazia um panfleto, então eu ia no salão vender produtos de beleza, aí eu acabava divulgando o meu curso, fazia os cursos no final de semana. Nesse negócio de começar a fazer os cursos, eu falei assim, preciso achar um jeito de ter um site para poder divulgar esse curso. Aí eu fui aprender a fazer site na internet. Aí eu comprei um domínio chamado portaldocabeleireiro.com.br. É um bom nome esse, hein? É um bom nome, né? E eu criei um site que era um site que divulgava os meus cursos ali. E aí eu lembro que eu fiquei, madrugadas tentando fazer um site ali, baixei o WordPress. Para quem não sabe, o WordPress é um plugin que você faz ali site, né? Eu comprei no Mercado Livre um plugin e eu paguei R$15 para poder baixar o plugin, mas eu mesmo tinha que instalar. E eu passei o mês inteiro instalando. Acabei de instalar esse site, o site estava funcionando. Um cliente meu que tinha um salão de beleza virou para mim e falou assim, poxa, cara, gostei desse teu site, maneiro, você vai fazer um site para mim? Eu falei, faço, né? Tô precisando de dinheiro, né? Faço. Ele, quanto você cobra? Aí eu falei, eu pensei, né? Poxa, eu paguei R$15 no Mercado Livre, né? Eu falei, cara, me dá R$200 que eu faço. Aí o cara me pagou R$200 e eu comecei a fazer um site para ele. Só que aí eu fiquei um mês inteiro trabalhando naquele projeto, né? E eu trabalhava à noite, porque eu fazia outras coisas durante o dia. Eu lembro que essa foi uma das primeiras coisas que eu meio que rompi o padrão que eu tinha. Que eu falei assim, não, cara, eu vou fazer o seguinte, esse negócio dá muito trabalho, né? Embora eu precisasse de dinheiro, eu falei, isso aqui eu não vou conseguir voltar ao patamar que eu estava antes se eu seguir nesse formato. E eu terminei de entregar aquele projeto. Um outro cliente viu o site, falou assim, poxa, eu vi que você fez o site do fulano, você faz um para mim? Aí eu falei, faço. E aí eu lembro que eu cobrei R$600. E por que eu cobrei R$600? Porque na minha cabeça eu pensei assim, eu vou no Mercado Livre, vou contratar um cara que cobra 200, vou pagar 200 pro cara e vou ficar com 400. Mas eu também pensei em uma outra coisa. Como você tinha, naquela época, se eu contratasse alguém, eu não sabia se o cara ia entregar o serviço do cliente. Faz sentido? Faz sentido. Então eu falei assim, eu vou cobrar mais, porque se o cara não entregar, eu consigo contratar mais outros 2 ainda. Entendeu? Já pensando... Contingência. Exato. Então na minha cabeça, eu não tava nem pensando em ganhar dinheiro, juro. Eu falei assim, cara, eu só preciso achar um cara que saiba fazer. Porque se eu achar um cara que saiba fazer, que seja confiável, eu vou vender para outros. E aí, dito e feito, eu acabei achando um cara, o cara fez o trabalho para mim. E eu comecei a fazer outro site. E aí... Lembro quando terminei esse, um outro cara me chamou, falou assim, poxa, eu vi o site fulano de tal, quanto você cobra? Eu cobrei 1.200. Aí eu cobrei 1.200 e fiz outro, paguei 200 pro cara fazer no Mercado Livre, achei um cara no Mercado Livre que fazer, paguei 200, cobri 1.200 e fui fazendo. Sabe quanto foi o último site que eu fiz, quanto eu cobrei? Por favor, quanto? 240 mil. Caraca. Nessa brincadeira. Deus, 240 mil? 240 mil reais. Você já tinha uma rede cases de ali, né? Que tinha dado certo e tudo mais. Então, dá pra aumentar o ticket. Fui dobrando. Mas aí nesse negócio de mexer no Mercado Livre, antes de chegar nesses 240 mil, nesse rolê de mexer no Mercado Livre, que é esse, né? Eu tô rodando vários pratos. Eu tô aqui mexendo no Mercado Livre, fazendo o site, tô vendendo produto de beleza, tô fazendo curso de cabeleireiro, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo ali na minha vida. E nesse meio, um amigo virou pra mim e falou assim, olha... eu tenho uma loja de antiguidade, eu vendo antiguidade, você está mexendo no Mercado Livre, eu estava mexendo no Mercado Livre por conta desses negócios, você não quer vender antiguidade pelo Mercado Livre? Aí eu falei, legal. Aí eu montei uma loja virtual no Mercado Livre e comecei a vender antiguidade no Mercado Livre. Aí eu comecei a vender antiguidade, comecei vendendo peças de R$50, terminei vendendo peças de R$30 mil através do Mercado Livre. E eu sempre aumentando de preço. E aí mexendo no Mercado Livre ainda, eu comecei a ver no Mercado Livre, porque eu comecei a fazer muita coisa no Mercado Livre, e eu comecei a ver que tinha algumas pessoas que vendiam e-books no Mercado Livre. E eu achava o máximo, porque eu estava fazendo serviço, produto. E serviço e produto, tinha que fazer o serviço, tinha que pegar o produto, comprar, vender, aquela coisa toda. Quando eu vi o cara fazendo e-book, eu falei, cara, isso é muito, muito louco, né? Porque é um PDF, literalmente um PDF. E naquela época, você conseguia olhar e você conseguia, não sei se ainda consegue fazer isso hoje, mas você conseguia saber quantas unidades a pessoa vendia no Mercado Livre, né? Tinha uma marcação ali. E eu lembro que tinha um cara que ele vendia um PDF que custava R$7. E ele vendia tipo 10 mil por mês. Caramba. Eu falei, gente, esse cara vende muito PDF, né? Eu fiquei louco com aquilo. Aí eu falei, vou fazer um PDF também. Mas eu vou ensinar o quê, né? O que eu sei fazer? E eu comecei a tentar entender o que eu sabia fazer, o que eu podia ensinar. Eu falei, mas eu não sei nada, né? Na minha cabeça, eu falei, cara, não sei nada. O que eu vou ensinar? Não sei nada para ensinar. Vou ensinar o quê? E eu comecei a fuçar. E aí eu tive o insight de escrever um e-book chamado Como Captar Recurso em Banco. Que era uma especialidade sua. Que era uma coisa que eu fazia, porque quando eu trabalhava na área, né, quando eu estava comprando e vendendo empresa, eu lidava muito com captação de recurso, eu tinha feito muito projetos de captação de recurso, eu tinha trabalhado muito na área financeira e tal, né? Falei, eu escrevi um livro sobre como captar recurso em banco. Eu escrevi um e-book, eu fiz um Word mesmo ali e tal,
e tinha 33 páginas. Botei no Mercado Livre, cobrei R$10. E aí, nem patrocinei nem nada, botei lá e, cara, começou a vender. E aí, eu falo sempre que essa foi a venda que mais, assim, me deu alegria na vida. Porque quando eu recebi R$10 e tive que mandar um e-mail... Nossa. E assim, fazer venda de forma orgânica. Desbloqueou, né? Foi um desbloqueio. Aí aquilo abriu pra mim um mundo de possibilidades, né? Falei, pô, cara, é um PDF, cara, tipo... E era uma coisa que eu consegui perceber naquele momento, porque como eu tava fazendo várias coisas, era algo que não tomava meu tempo. Então, tipo, qual era o meu tempo? Mandar um e-mail. O cara comprava, eu recebia o e-mail, o cara comprou. Eu ia lá, mandava um e-mail. Então, eu fazia isso em qualquer lugar, a qualquer momento. Era muito, muito tranquilo em relação a todo o resto que eu fazia. Eu continuei fazendo isso, continuei fazendo várias outras coisas, inclusive, depois eu comecei a comprar outras empresas, enfim, meus negócios foram indo. E em 2000, enfim, fui vendendo isso, comecei a fazer outros produtos, saí outros e-books na internet, até que em 2012 eu conheci o Érico, né? Conheci ali o Érico Rocha, e o Érico não tinha forma de lançamento ainda, o Érico tinha um outro produto chamado Insider Digital, que não era o Insider que tem hoje, era uma área de membros, uma assinatura. Eu comprei esse produto do Érico e eu lembro que o Érico tinha uma gravação onde ele ensinava muito sobre e-mail marketing, sobre várias coisas assim. Eu comecei a estudar aquilo, fiquei fascinado por aquele universo, por aquele monte de coisa, e falei, cara, naquele momento então... Porque aí, vamos lá, né? Eu saí de 2007, já estou em 2012, né? Então, naqueles últimos 5 anos, já estava fazendo um monte de coisa. Uma delas que eu já tinha fazendo também era uma assessoria, uma consultoria na área de vendas. Eu falei, cara, vou escrever um outro e-book. E vou vender um outro e-book falando de vendas, usando essas estratégias que eu estava aprendendo na forma de lançamento. Aí eu escrevi um livro chamado Armadilha de Vendas, comecei a vender esse livro, usando as técnicas de lançamento. E aí eu lembro que em 2013, se não me engano, o Érico fez um webinário para poder vender a forma de lançamento ao vivo, era a primeira turma da forma de lançamento. E aí eu falei, cara, eu já tinha, naquele momento, eu já estava estudando o lançamento de Jeff Walker lá nos Estados Unidos e tal, já estava meio que super envolvido, eu falei, cara, esse cara vai ensinar isso no Brasil, precisa aprender esse troço. Aí eu comprei a forma de lançamento, fui para São Paulo, né? Eu lembro que foi na véspera de eu ir para a forma de lançamento, eu lancei meu primeiro curso gravado, que foi um curso chamado PROV, Programa de Aproximação em Vendas. Lancei o curso e a minha ideia era o seguinte, eu queria chegar lá em São Paulo, no evento do Érico, já tendo um case, já tendo feito uma venda de um curso, de um preço mais alto e tal, aquela coisa toda. Então eu lancei antes de ir. Na época eu vendi mercado no PagSeguro, né? Botei lá no link do PagSeguro lá e tal, vendi. E aí foi muito doido, porque eu fiz um webinário e vendi, e fui pro evento. Então, não tinha nada gravado. Eu vendi e vai começar daqui a, sei lá, uma semana, né? Quando eu chego em São Paulo, fiquei no evento 3 dias, né, em São Paulo. E aí, cara, quando eu volto do evento, um monte de gente já querendo me denunciar, achando que tinha dado golpe, porque eu vendi o negócio e fui embora, né? Então não tinha respondido e-mail, não tinha respondido ninguém, porque tava lá, né, e tal. Enfim, fiz meu primeiro produto. E aí, quando eu foi nesse evento do Érico, o Érico abriu lá a turma do primeiro Mastermind dele, que foi o Platinum, né, e tal. E aí eu comecei a participar ali com ele. Desde então a gente começou a fazer lançamentos. Eu passei muito tempo, nos meus primeiros anos, eu fazia muito lançamento desse meu produto, que era um produto de vendas. Depois esse produto virou um produto chamava-se Prove. Depois virou um programa chamado Vendedor de 1 Milhão, que era focado em vender produtos mais caros ainda, tudo. E no final de 2014, início de 2013, 2014, eu estava no Mastermind com o Érico, e o Érico trouxe o Andrei Parabelo, que era, não sei se vocês já ouviram falar, um russo, né? O Parabelo vem e ele começa a fazer uma palestra sobre como você se tornar o profissional mais bem pago do seu mercado. E o Parabelo era conhecido por ser um multimilionário russo, por ser o maior player de marketing digital da Rússia, e era um cara que era conhecido por ser o consultor mais caro da Rússia. Como eu fazia consultoria, eu me identifiquei muito com o que ele estava falando. E aí eu fiquei ali, ouvindo aquela palestra dele, foi uma palestra para um grupo de, sei lá, de 20 pessoas que estavam ali. Depois ele ia palestrar no evento também. Acabou essa palestra, tinha uma rodinha de pessoas e ele começou a perguntar para as pessoas: poxa, o que você faz? Quanto você cobra? E esse tipo de coisa. E ele virou para mim, né? Tá, você cobra? Eu falei, cara, sou consultor, eu cobro R$300 a hora. Eu já tinha um infoproduto e tudo, mas eu tinha um negócio de consultoria e falei, sou consultor, eu cobro R$300 a hora. E ele virou e falou assim: e por que não 5 mil? O que te impede de cobrar 5 mil? E aí, sabe aquela pergunta que buga a sua cabeça? Sim. Eu fiquei sem resposta na hora, né? Eu fiquei sem resposta, eu não pensava. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça.
E eu lembro que naquela noite eu fui pro hotel, fui dormir, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, mas por que não? E assim, claro, podia pensar um monte de coisa. Tinha várias respostas, mas toda vez que eu pensava numa resposta, me soava uma desculpa. Toda resposta que eu pensava, ela me soava uma desculpa. Ah, eu não tenho autoridade. Ah, eu não sou famoso. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Tudo me soava uma desculpa. Tudo que eu pensava me soava uma desculpa. Eu falei, cara, eu vou fazer esse troço. Aí eu peguei, montei uma... Ele tinha ensinado uma campanha que as pessoas conhecem hoje como lançamento espartano. Não sei se o pessoal já ouviu falar, né? É uma campanha que você faz por e-mail, você monta uma cópia, um texto, manda por e-mail para sua base de e-mails, fazendo uma oferta de um produto caro. Ele tinha ensinado essa campanha, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu peguei, escrevi essa campanha e eu mandei um e-mail para minha lista, fiz uma oferta de R$15 mil. Eram, se não me engano, 4 horas de consultoria com mais alguns bônus. Então você saiu de 300 para 15. Para 15. Caraca. Aí mandei para minha lista. E aí mandei para minha lista, tal, né? Pô, empolgado. E aí veio uma resposta, né? A pessoa respondeu assim, eu lembro que eu abri o e-mail, né? Falei, pô, legal, o cara respondeu. Quando eu abri o e-mail, tinha um cara, né, que me seguia. E o cara falou assim, poxa, Sandro, vi aqui teu e-mail e tal, pô, te acompanho há algum tempo, gosto do teu conteúdo, não sei o quê, comprei teu livro e tal. Só que, mano, R$15 mil por uma consultoria, cara. Pô, nem fulano de tal, falando o nome de um cara famoso no mercado, nem fulano de tal cobra isso. Quem você pensa que você é? Caramba, o cara veio também, pé na porta, né? Pô, maluco. Quem você pensa que você é? E aí, gente, minha vontade, olha, era vontade de pegar os e-mails de volta. Se eu pudesse entrar na caixa de e-mail, buscar os e-mails de volta, eu falei, pô, que merda que eu fiz. Que fui mandar esse e-mail, cara, esse russo maluco, né? Que eu fui ouvir esse russo doido? E aí eu fiquei naquela coisa, mas deu um tempo, recebi um outro e-mail de tarde, e o cara falou, cara, eu vi aqui teu e-mail e tal, não sei o quê, pô, como é que funciona? Aí, liguei pro cara, fechei uma venda. Depois liguei pro outro, fechei outro, depois liguei pro outro, fechei outro, fechei 3 vendas naquela campanha, né? E aí isso meio que desbloqueou uma coisa pra mim, né? E eu falei assim, pô, isso é muito, muito surreal, né? Muito surreal, porque, só fazendo um parênteses, né? Nada é mais eficiente para você aumentar a lucratividade do negócio do que aumentar o preço. Nada. Porque vender mais dá mais trabalho, gasta mais dinheiro. Tudo que você faz é mais complicado. Aumentar o preço é muito fácil de você aumentar o lucro. Então eu falei, gente, isso é muito, 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 muito surreal. E eu comecei a pensar assim, bom, se esse cara ensinou isso, ele deve saber mais coisa, ter mais coisa. E eu comecei a comprar material da Rússia traduzido para Belo. Eu comecei a estudar sobre o HighTicket lá. Depois eu comecei a tentar ver quais eram as referências que ele tinha. E naquela época, tinha 5 pessoas no mundo inteiro que falavam de HighTicket. Tinha um cara na Austrália, né? Tinha o Parabelo na Rússia, tinha um cara na Inglaterra e tinha 2 caras nos Estados Unidos, né? Que era o Jay Abrams e o Dan Kennedy. E aí eu comecei a consumir material dessa galera, comprar coisas deles e tal, um cara na Austrália. Inclusive é até engraçado, porque muita gente que eu conheci na Austrália depois viraram grandes players americanos sobre venda de HighTicket, né? Era uma galera que meio que fez curso comigo ali e tal. E eu comecei a estudar essa galera toda, comecei a consumir tudo que existia sobre HighTicket, comecei a fazer isso para as minhas consultorias. Não era uma coisa que eu ensinava para ninguém, nem tinha nenhuma pretensão de ensinar isso para ninguém dessa maneira como eu estava estudando ali, né? Até que em 2017, 2016 eu resolvi montar um programa de mentoria, né? Até então não fazia mentoria, fazia mais consultoria mesmo, e fazia lançamento das pessoas também. Eu resolvi montar um programa de mentoria com um amigo meu, que era o Gilberto Chaves, que era fundador da Universidade do Inglês. Eu e o Gilberto montamos uma mentoria ali, fizemos uma divulgação, montamos uma turma de 12 pessoas de mentoria. E a ideia nossa era trazer pessoas para essa mentoria que já eram pessoas experientes, já tinham lançado, já sabiam fazer coisas, né, na internet. A gente não queria pegar ninguém iniciante. Uhum. Só que veio uma galera, na verdade 3 pessoas nesse programa, que eles não deslanchavam. E aquilo foi me incomodando. Porque, poxa, vendia mentoria, né? Eu quero que as pessoas tenham resultado, né? E isso era era um valor importante para mim. Fazer com que as pessoas tivessem resultado. Eu comecei a conseguir ajudar 2 delas. Uma delas foi um rapaz que eu não consegui ajudar de maneira nenhuma. Porque ele começou... ele tinha lançado um produto que era um curso de Kalimba. Você sabe o que é Kalimba, não? Faço ideia. Nunca ouvi falar essa palavra, Sandro. Então, cara, eu imagino. Kalimba é tipo assim... sabe uma harpa? Okay. Uma harpa. Uma harpa. É tipo uma harpa pequena, desse tamanho aqui.
Desse tamanho mesmo? Desse tamanho mesmo. Caraca. Aí você toca assim, os dedos, desse tamanho, Ok. tá? E esse rapaz, ele era meio que... a gente zoava, ele falou que ele era abraçador de árvore, né? Ele era um terapeuta, ele morou na Índia, sabe aquele astro na Índia? Sim. Ele e a esposa dele moravam no acampamento, tipo aquele pessoal meio... Alternativo? alternativo, Nova era, total, galera total. mais- Total. Família dele, a família já veio dessa área e tal. Aham. Eles moravam em acampamento comunitário. Ok. Pô, era essa pegada, né? E ele tinha feito um curso de calimba, que calimba é um instrumento que eles tocavam ali naquele negócio deles e tal. Só que ele lançou, ele falou, pô, mas cara, eu lancei, mas eu senti que não é essa energia e tal, eu vou mudar. Aí, pô, beleza. Vou fazer o quê? Vou fazer um curso de meditação, porque, pô, meditação, vou ensinar meditação e tal. Aí ele foi ensinar meditação. Só que depois de 2 meses ele mudou. Eu falei, pô, cara, eu mudei. Acho que meditação não é a vibe, eu acho que a vibe é, pô, a gente fazer, pô, musicoterapia. Resultado. Ao longo do ano, ele ia mudando, e nada dava certo. Então eu não conseguia, de nenhuma maneira, ajudar. E sempre que ele queria alguma coisa, era uma coisa relacionada a essa área de autoconhecimento, de, sei lá, né? Essa de música. Até que chegou numa hora, assim, tava chegando no final do ano, já tava acabando a mentoria dele. Eu falei, pô, tem que ajudar esse cara de algum jeito, porque senão esse cara vai terminar e eu vou me sentir mal, porque ele me pagou e eu não consigo ajudar ele. E eu comecei a estudar muito sobre... Eu já estudava muito sobre autoconhecimento, mas eu comecei a estudar muito sobre como ajudar as pessoas que tinham esse tipo de coisa. E eu desenhei ali uma espécie de sessão de coach. Eu liguei pra ele um dia e falei, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sessão aqui porque a gente vai resolver esse negócio hoje. Eu liguei pra ele e aí comecei a fazer uma sessão com ele. Eu escrevi uma sessão, comecei a aplicar uma sessão ali com ele de coach. E no final ele falou, pô, cara, isso me ajudou muito, eu já sei o que eu vou fazer. E aí você pensa, né? O cara vai fazer o quê? Vai fazer meditação. E, pô, vai fazer o quê, cara? Ele, não, cara, vou trabalhar com relacionamento. Vou ajudar mulheres a conquistarem um relacionamento. Ok. Pivotou forte. Pivotou fortíssimo, né? Detalhe, né? O cara não tinha autoridade, não tinha lista, não tinha audiência, não tinha produto, não tinha absolutamente nada. Só que você vai falar, como é que você vai falar pra uma pessoa que ela acha que é inspirada por Deus, que ela não pode fazer aquilo? Não tem como, né? Aí eu falei, pô, vambora. E aí eu comecei a ficar num problema, porque assim, o que vai vender agora? Porque beleza, já sei qual é o posicionamento. O que eu vou vender agora? E as alternativas eram, vou fazer um front-end baratinho, um produto mais barato ali, um e-book, uma coisa qualquer. Vou fazer o quê? Um lançamento de produto mais caro. Geralmente era, né, as opções que tínhamos. Só que as duas coisas eram complicadas pra gente naquele momento, porque a gente estava no final do ano, era novembro, o programa, eu só tinha mais 1 mês, 2 meses com ele ali. Se ele fizesse um produto barato, a gente sabe que, poxa, até acertar o tráfego, fazer campanha, tem que ter dinheiro, você tem que colocar um dinheiro, ou fazer um trabalho muito forte. Investimento, né? Sim. Não é fácil. Vai fazer um lançamento? Tem que fazer uma lista, montar uma lista de e-mail, fazer lançamento, é a mesma coisa, não é também trivial. E aí o Jobé virou pra mim e falou assim, cara, por que você não ensina pra ele a fazer o que você faz? Eu falei, mas o que eu faço? Não, você vende high ticket, você faz essa vida inteira, pô. Por que você não ensina ele a fazer o que você faz? Eu falei, pô, pode ser. Bom. Eu desenhei com ele uma oferta de R$4.000 na época, né? Um programa de 8 semanas, uma mentoria de 8 semanas, a gente desenhou uma mentoria de 8 semanas. E eu fui e apliquei com ele, né? E aí ele vendeu. Ele começou a vender. E aí virou pra mim uma outra chave. E eu falei, cara, se funcionou pra um cara... Porque até então eu tava no nicho de negócio e tal. Eu falei, pô, funcionou pra um cara de nicho de relacionamento. Nada a ver. E aí isso me levou a fundar a Cliente Alto Valor. Em 2017 eu fundei a Cliente Alto Valor. E aí de lá pra cá a gente já treinou milhares de pessoas, entendeu? Já vários dos maiores players de marketing digital hoje passaram pelos nossos programas. Atenderam um dos programas que a gente tem hoje, que a gente tem desde lá então. Então, enfim, várias galera, sei lá, Marcelo Germano, Sabrina Nunes, Bruno Gimenez, enfim, trocentos dos maiores players de marketing digital hoje passaram pelos nossos programas e começaram a aplicar o que a gente falou. Hoje em dia a gente tem uma holding de empresas que são 7 marcas de mentoria, a gente vende várias, além da Cliente Alto Valor, a gente tem o High Ticket Club, a gente tem hoje 7 marcas de mentorias que vendem High Ticket nos mais variados nichos. Então a gente tem mentoria hoje no nicho em vários nichos de negócio, e-commerce, varejo, finanças, enfim. Então a gente tem hoje 7 marcas vendendo, ensinando mentoria high ticket, ensinando a vender programas de mentoria aí.
com vários parceiros, vários sócios. É isso aí. É isso aí. Galera, vocês já Uau, entenderam que resumo. o papo de hoje é alto nível, né? Porque só de entender toda essa história é bizarro. E, Sandro, você é o que a gente chama aqui no QuickCast de dinossauro digital, né? Desde 2007 aí dentro do mercado, eu queria entender de você. O que você percebe que mudou na forma de fazer vendas de lá pra cá? Olha, mudou pra cá, porque eu acho que principalmente o jeito de vender, né? Acho que vender a gente não vendia. Eu lembro que quando eu lancei Cliente Alto Valor, a gente tinha uma resistência muito grande das pessoas quererem ter time de vendas, por exemplo, né? Ninguém queria ter time de vendas, time de venda era trabalhoso, as pessoas queriam, né, ter muito mais um lifestyle business, né? Um negócio de lifestyle, onde eu estou em casa, cuidando das coisas, estou viajando no mundo. Era muito a ideia que se tinha do mercado digital, né? Como um meio que possibilitasse que você viesse viajando e etc. Tal. Então as pessoas não queriam ter time de vendas, não queriam fazer vendas, não queriam nem contato com pessoas. Na verdade, mentoria era uma coisa que ninguém queria fazer porque tinha contato com gente. Né? E antigamente os players não queriam contato com gente. Justo. Eles não queriam nada que estivesse muito próximo das pessoas. Existia uma ideia de que isso não era escalável, que você não pode escalar, enfim. E eu acho que essa é uma grande mudança que teve. Hoje em dia o mercado inteiro só fala de high ticket, né? Verdade. Só fala de programa de mentoria, só fala de time de vendas. Né? Se você quiser construir algo a longo prazo, é impossível não pensar em estruturação de time comercial, né? Hoje em dia. Hoje em dia é inviável. Não tem como, né? Então hoje as pessoas entenderam ali. E assim, também é muito por conta da perspectiva do mercado. Você pensa que eu lembro que eu comprava lead a 50 centavos no meu nicho, anos atrás. E hoje esse lead custa 20. Então a aquisição foi ficando mais cara. Se a aquisição for ficando mais cara, eu preciso aumentar o LTV. Se eu precisar aumentar o LTV, eu preciso ter mais produtos e produtos mais caros na ponta. Então eu falo assim, que o high ticket, o que me encantou entre outras coisas, é claro, né? Me encantou, me levou a me aprofundar muito mais nesse tipo de oferta de produto, é porque o programa high ticket é um programa que você precisa ter um high ticket para começar. Então hoje eu defendo que é o modo mais fácil de você começar na internet é com uma oferta high ticket, porque você pode começar com um serviço ou com uma mentoria, porque você tem muito menos... Assim, existe muito mais desejo. Se você amanhã quiser lançar alguma coisa, é muito mais desejo das pessoas comprar uma mentoria sua do que um curso. Porque a mentoria está próxima de você. Então tem mais desejo numa oferta high ticket. Tá? Então, consequentemente, tem mais desejo, você tem mais facilidade de venda, ainda que o preço seja mais caro. Então, para você começar, eu acho que é meio mais fácil de começar. E para você poder escalar, a mesma coisa. Porque se você vai escalar, você precisa ter uma oferta high ticket no teu funil para escalar. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o Brandon Burchard, ele tinha um negócio de $10 milhões. E quando ele plugou um high ticket no back-end, foi para $50 milhões. Tá? Então, assim, já era um negócio grande. Então, se você quer escalar, por isso que hoje em dia todo mundo que está querendo escalar está fazendo o quê? Vai lançando mentoria, vai lançando programas e tudo. E agora as pessoas estão começando a entender um pouco uma coisa que a gente também fala muito sobre, que são as mentorias escaláveis. Né? Você pode criar mentoria que não depende tanto do expert que está ali na entrega. Legal. Mas esse é o caminho, essas são as grandes diferenças que eu vejo hoje. Perfeito. Legal você comentar sobre isso de mentoria escalável, porque para muitas pessoas isso é inviável, né? Eu vou dar mentoria, vou ter escalabilidade, que a mentoria tem de visualização da entrega, mas inclusive a gente tem um episódio muito bom com o Paulo Lepore, que fala sobre trilhas de aprendizagem e modelos de entregar uma mentoria sem precisar ter tanto a imagem do expert atrelada. Mas depois você vai para esse episódio, primeiro você foca aqui. Mas antes da gente falar de high ticket, eu queria falar especificamente sobre a clientes de alto valor. Como é que funciona a assessoria de vocês? Claro que são múltiplos produtos, né? E especificamente, como é que vocês trilharam a trajetória a ponto de hoje vocês serem referência no que se trata de high ticket, esses funis de alta performance? Então, cara, olha só. A gente, quando começou lá em 2017, a gente começou basicamente com um programa de 8 semanas, onde o objetivo era ensinar um funil. Tá? Então, nós tínhamos um funil, que era um funil de webinário gravado. Acho que a pessoa sabe o que é webinário, enfim, vocês querem que eu explique? Explica, para quem nunca ouviu o que é webinário. Tá. Então, o webinar é basicamente uma aula que você faz ali, né? Obviamente uma aula que existe um roteiro, uma copy. E no caso nosso, essa aula ficava gravada e ela acontecia ali a cada 8 minutos. Tá? Então a gente tinha um sistema, que a gente programava aquele sistema, e se você se cadastrasse na nossa página, a cada 8 minutos começava-se uma aula. E no final daquela aula, a gente fazia um pitch para uma sessão estratégica, uma aplicação, onde a pessoa ia para o telefone, falar com um dos nossos vendedores, nossos closers, né? Falar com os nossos profissionais para poder fechar ali a mentoria. E nós usávamos esse processo e nós usávamos esse processo e ensinávamos esse mesmo processo. Então a gente vendia aquilo que a gente ensinava. Tá? Basicamente começamos assim, com esse programa. Ao longo dos anos, quando foi em 2000 pouco antes pouco antes da pandemia, ali na época da pandemia, a gente resolveu mudar
essa primeira versão do programa. A gente ficou com esse plano de 8 semanas muito tempo. Inclusive, quando nós lançamos, era o programa mais caro. Porque quando eu lancei, não tinha mentorias como tem hoje, entendeu? Não tinha a galera fazendo mentoria. Então, você imagina, a gente era o produto mais caro que tinha. Custava R$12 mil um programa de 8 semanas. E ao longo dos anos a gente começou a mudar. A gente começou a entender que a gente queria mais tempo com essas pessoas para poder entender o que a gente poderia fazer ali com elas. Tá? E a gente começou a desenvolver um outro programa que chamava-se High Ticket Club, que era um programa de 1 ano, onde o objetivo do programa era levar a pessoa a fazer R$1 milhão no ano com ofertas high ticket. Tá? Não necessariamente quer dizer que a pessoa fizesse R$1 milhão em um ano, mas era um programa que durava 1 ano. Nós desenhamos o programa para que uma pessoa do zero fosse capaz de atingir 1 milhão em até 3 anos. Esse era o desenho. Legal, essa é uma boa proposta. Era basicamente essa ideia. Mas era um programa com duração de 1 ano, ou seja, se você começasse, você podia renovar ano a ano, né? E a promessa do programa, o desenho do programa, não nem falo que é a promessa, o desenho do programa foi feito para isso. Quando nós fizemos esse programa, a gente foi mergulhar muito atrás de tecnologia de aprendizagem, tá? Como que eu ensino pessoas, como que eu ensino adultos, como que eu acelero o processo de aprendizagem com as pessoas, porque afinal de contas a gente está no negócio de educação. E a gente foi estudar muito sobre educação, e a gente foi fazer alguns cursos em Harvard, inclusive, de como que a gente pode melhorar o processo de aprendizado, como que a gente pode fazer com que a pessoa aprenda mais rápido, forma didática de você poder ensinar. E a gente foi criando muita metodologia. E essas metodologias foram criando meio que uma série de ramificações. Então, eu divido basicamente a nossa estrutura em três grandes pilares: audiência, funil e oferta. Então, dentro de audiência, eu tenho um conjunto de estratégias de construção de audiência, eu tenho um conjunto de funis e eu tenho um conjunto de estratégias de possíveis ofertas que eu posso fazer. Tá? A partir disso, a gente foi ficando muito bom nesse negócio de construção de método. E isso começou a chamar a atenção de várias outras pessoas. Então, começou muitos outros players, por exemplo, que queriam ter o nosso método, que queriam, primeiro a gente começou a ser muito copiado, né? Muita gente que fazia os nossos processos, iam copiando. A gente falou, cara, todo mundo copiando, a gente copiando, fica brigando, toda hora brigava com um que copiava, né? Processa outro que tá copiando ali. Começou meio um estresse. Cara, em vez de ficar brigando com esse pessoal, a gente não faz o contrário. Já que eles estão copiando, pelo menos pagam a gente para copiar, né? E a gente começou a montar um modelo de negócio onde nós criamos literalmente uma franquia. Então a gente tem players que vão utilizando a nossa metodologia, tá? Com a marca deles e usando toda essa metodologia que a gente foi desenvolvendo, tá? E aí, cara, a gente tem assim, a gente faz uma espécie de combinações. Por exemplo, digamos que eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho pessoas que vendem high ticket, mas eles não querem fazer um programa de mentoria, por exemplo. Então a gente ensina elas a fazer ofertas, por exemplo, como oferta de um final de semana de R$60 mil. Eu tenho clientes que fazem isso. Que ela vende um produto que é um final de semana com um cliente só, é uma imersão para uma pessoa só de um final de semana. E ela cobra 60 mil, tá? Ela trabalha 3 finais de semana por mês e ela tem agenda cheia nos próximos 2 anos. É um tipo de oferta. Sim. Tá? Eu tenho pessoas que vendem serviços. E aí eu tenho N variadas formas de oferta de serviços diferentes. Eu tenho pessoas, por exemplo, que têm mentorias com 700 pessoas. Então eu tenho um framework de construção de mentorias escaláveis. Então se você hoje quer montar uma mentoria, você quer montar uma mentoria que não depende do expert, a gente tem toda uma tecnologia de como você monta essa mentoria, como é que você estrutura essa mentoria, como é que você desenha o programa, como é que você desenvolve as pessoas, como é que você evolui as pessoas. Enfim. Então, basicamente o que a gente foi fazendo foi pegando o que a gente tinha de metodologia e transformando isso em alguns modelos de produtos que a gente acaba fazendo isso, ou vendendo isso através dos nossos próprios programas, ou vendendo isso através de parceiros. E como seria, por exemplo, essa mentoria que não necessariamente leva ao expert? Como é que ela é construída? Boa pergunta essa. Olha só, isso é interessante, né? Porque, assim, eu vim do mercado de consultoria. Então, enfim, trabalho em consultoria há muitos anos e tal, lá, enfim, trabalhei para multinacionais aí, fazendo consultoria. E eu sempre, para mim sempre foi natural, porque eu trabalhava, por exemplo, sei lá, com Pricewaterhouse, né, com um monte de consultoria grande, DBA, que são consultorias que não tem expert. Entendeu? Então, entende? Para mim o caminho foi inverso. Eu não entendi por que tinha que depender de expert. Eu comecei a perceber o seguinte, que quando começou a se popularizar a mentoria no Brasil, porque, rapidinho, só um ponto, a cliente nunca dependeu de mim para funcionar, nem no começo. Ok. Eu acho que os primeiros 6 meses só trabalhava, eu sempre tive um time de entrega entregando minhas mentorias, tá?
Então isso sempre foi muito natural, isso sempre foi meio que padrão para as nossas operações. Isso é importante explicar, porque hoje você é o CEO da Cliente de Alto Valor, Isso. né? Geralmente as pessoas veem a mentoria atrelada ao expert, né? verdade. Mas não Sim. necessariamente ela precisa. E Sobre isso que muitos a gente experts tá... têm essa dificuldade de despersonalizar, né? Isso é um desafio. Sim. E aí o ponto que eu quero dizer é o seguinte, no Brasil se popularizou o modelo de mentoria que a gente chama de mentoria guru, que é uma mentoria onde você vai lá, né, produz conteúdo, você tem uma audiência, e aí eu compro a mentoria para ficar perto de você. Uhum. Nada de errado com isso em si, tá? Mas eu falo que a mentoria guru ela é anti-escalável. Porque se a pessoa compra a mentoria para ficar perto do guru, quanto mais pessoas na mentoria, mais longe do guru ela fica. Exato. Então ela naturalmente, à medida que você escala esse desenho de mentoria, ela vai criando um certo estresse. Porque o cliente vai ficando mais insatisfeito, porque ele não está tão perto quanto ele gostaria de estar. E o mentor vai ficando preocupado e estressado, porque ele quer dar mais atenção, ele quer dar mais resultado e também não tem condição. Porque o grupo é grande. Então é um desenho que ele não tem um bom encaixe. A gente tem uma metodologia que nós chamamos de mentoria americana. Então, qual é a proposta da mentoria americana? Eu falo mentoria americana porque a gente aprendeu tudo isso, não que a gente necessariamente que ela é dos Estados Unidos, mas a gente modelou isso baseado naquilo que eu vi nas consultorias americanas. Tá? Mas a mentoria americana ela é o seguinte, ela, ao invés de eu vender um guru, eu vendo um método. Então, basicamente, qual é a proposta da mentoria americana? É eu dizer o seguinte, eu tenho pessoas que têm uma mesma meta e que, para atingir aquela meta, estão dispostas ao mesmo método. Então, se eu tenho pessoas que estão com a mesma meta, tá? Seja ela financeira ou qualquer outra, se ela tem a mesma meta e estão dispostas ao mesmo método, então elas estão na mesma jornada. E aí eu consigo ter muito mais escala nessa mentoria. Por quê? Porque se eu tenho mais pessoas usando o mesmo método, melhor fica o método. Né? Então, todo o nosso desenho de mentoria ele é feito, por isso que eu falei muito sobre metodologia. Ele é baseado em metodologia. Então, a gente desenvolve metodologia, porque à medida que eu tenho metodologia, eu consigo replicar isso. Então, eu consigo ter mentores, eu consigo ter ferramentas de inteligência artificial, eu consigo ter um monte de recursos que possibilitam com que eu possa fazer com que as pessoas utilizem aquele método. E os próprios mentorados melhoram o nosso método. Nós fizemos um evento recentemente, foi muito engraçado, né? Porque a gente tem uma das técnicas que nós ensinamos é uma estratégia de construção de conteúdo que qualifica o cliente, né? Que nós chamamos internamente de armadilhas. Resumindo, é basicamente dizer o seguinte, né? Para você poder trazer um cliente qualificado para um produto caro, quem são os clientes qualificados? São aquelas pessoas que já tentaram fazer o que você promete. Então, se um cliente já tentou fazer aquilo que eu estou prometendo, ele tende a pagar mais caro. Então, se eu consigo fazer um conteúdo que atrai esse cliente, eu tenho mais chance de trazer um cliente mais qualificado ou mesmo um criativo mais qualificado. Bom, cara, tinha aluno que fez dancinha, música, ensinando a técnica. Quer dizer, a pessoa pegou o meu método e melhorou o meu método. Ela achou uma nova forma de comunicar, de ensinar aquilo. Então, isso é o que acontece quando você cria um método. Se você está dependendo só de um guru, aquilo, enfim, é muito sedutor no início, né? Tipo, pô, né, o cara quer ficar perto de mim porque eu sou meio que artista e tal ali. Mas, no final das contas, acaba se tornando muito pesado. E o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas reclamando de burnout, de cansaço, de estresse, de que não aguentam mais, etc. Mas, no fundo, tá tudo muito atrelado a esse tipo de desenho de modelo de negócio. Justíssimo. Cara, faz muito sentido isso. Né? Que quando a gente pensa em mentoria, você fala, a mentoria do guru, né? O que tem no Brasil. É fato. Né? A gente paga a mentoria para estar perto da pessoa. Mas muitas vezes a pessoa não paga para ter acesso necessariamente ao conhecimento, ao método, porque ela pensa, não, eu vou estar perto do guru, aí consequentemente eu vou acessar o conhecimento, quando na verdade você poderia vender o método desde o início, o que torna ela muito mais replicável e escalável. Faz muito sentido. Agora, o que me pega, o que me interessa em tudo que você falou, é que vocês conseguiram construir um ecossistema dentro da Clientes de Valor, um ecossistema de ofertas que se retroalimentam e fazem com que o cliente ele passe tempo, deixa a LTV ali com você, né? Ele fica com você por mais tempo. E aí que vem a dúvida, até a gente falando sobre tendências do mercado, né? Como é que eu posso potencializar a LTV ontem. Como é que eu faço hoje para criar um ecossistema saudável de ofertas dentro da minha empresa? Então, cara, eu parto sempre de uma seguinte perspectiva, né? Todo o nosso negócio ele é centrado no cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente desenha uma mentoria é entender quem é o cliente. E quando eu falo quem é o cliente, assim, todo mundo fala, mas tem que saber quem é o cliente, etc. Mas assim, você não está entendendo, a gente vai num nível muito profundo de quem é o cliente. Sem perguntar para mim assim, Sandro, quem é o seu cliente? Eu conto a história dele, eu falo, olha, meu cliente é o seguinte, meu cliente é uma pessoa assim que começou a trabalhar com tantos anos, ele teve esse tipo de trabalho, ele se desenvolveu dessa maneira, ele teve esse tipo de... Eu conto a história do meu cliente.
Tá? Para entender muito profundamente que tipo de personalidade eu estou falando. É um aspecto não demográfico, mas psicográfico do cliente. Eu quero entender a personalidade com que eu estou trazendo ali. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a partir dessa perspectiva, eu começo a entender o que essa pessoa consome e quais são as metas que ela tem. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentoria que é uma mentoria de varejo. Tá? Então, nós começamos a desenhar essa mentoria. Então, o meu cliente nessa mentoria, falando de uma maneira muito rápida, ele é um dono de uma rede de varejo. Ele não é um dono de uma loja. Ele é o dono de uma rede. Tá? Então, ele tem uma rede de varejo. Significa que ele tem mais de uma loja. E ele é um cara que fatura acima de mais de 100 mil reais por mês. Bom, quando eu olho para esse cara, o que esse cara consome? O que esse cara, dentro do negócio dele, o que ele consome? A minha mentoria, ela tem uma primeira oferta. Ela é focada muito em ajudar ele a aumentar as vendas deles através de campanhas. Então, eu ensino para ele uma estratégia de construção de campanhas, que é o meu método, né? Então, a gente tem um método que nós chamamos de calendário milionário. A gente tem um método que ensina ele a construir campanhas ao longo de um ano. E ele vai empilhando campanhas ao longo de um ano, de maneira que ele consiga bater sempre 1 milhão a mais de faturamento. Beleza. Isso é o core do negócio, é o método principal. Para ele chegar nesse resultado, tá? Que é a promessa que tem na mentoria, ele, por exemplo, depende de tráfego. Em algum momento ele precisa de tráfego. Então, eu tenho uma agência. Nós temos uma agência, por exemplo, que presta serviço de tráfego caso ele queira. Então, já não é mentoria mais. Aí eu tenho outros negócios ali, entendeu? Para ele poder fazer isso, ele precisa, por exemplo, de ter um profissional que vai ser o responsável pelo marketing dele, porque o cara é dono de uma rede, ele não fica fazendo marketing. Ele não é igual a nós, ele não está no negócio de marketing. Então, eu tenho uma formação que forma estratégias de marketing para ele. Então, você entende? Eu começo a explorar uma série de demandas que esse cliente tem para que ele consiga melhorar o desempenho e a performance dele no negócio. E aí, em cada mentoria, eu vou fazendo esse desmembramento. Então, eu vou desenvolvendo, vou potencializando uma série de oportunidades que eu vou enxergando, vou aumentando o LTV e vou criando outros negócios que têm uma correlação direta com aquele cliente. Perfeito. É muito parecido com o que o Marcelo Saf falou, que é um dos top players da QIFI, que toda a esteira dele é pensada em eu vou solucionar um problema e criar um novo. Para que com esse novo produto eu solucione esse problema que vai gerar um novo problema. E gerar um problema positivo. Então, no caso, eu vou fazer com que você gere mais vendas. Mas quando você tiver muitas vendas, talvez surja um problema de gestão. Que você não vai conseguir lidar com essas vendas. Então, eu vou te ensinar a gestão que vai gerar um novo problema. Que talvez seja agora escala. E assim por diante. Então, ele tem um funil que a pessoa deixa um LTV muito grande no final do processo. Assim como, por exemplo, o G4 também, né? Que eles vão fazendo. Então, é muito essa ideia de eu soluciono a dor e gero um problema. E soluciono a dor, gera um problema e assim vai. Tem uma outra coisa também interessante. Sabe uma coisa que quando eu comecei lá atrás, eu tinha uma tese que era o seguinte. Eu falei que eu tinha um programa de 8 semanas, né? Esse programa de 8 semanas, eu fazia 24 encontros de mentoria ao longo de 8 semanas. Né? Então, toda semana tinham 3 encontros. Então, 3 vezes 8, 24. Eram 24 encontros. Então, tinha encontro de tráfego, encontro de copy, encontro de vendas, tudo que você imagina. Qual era a minha tese? Se eu trouxer o cara para cá e eu dar tudo para ele, esse cara vai ficar comigo. E o que eu percebi? Que mesmo eu dando tudo para ele, o cara saía para comprar fora outro produto. Então, mesmo ele tendo uma sessão de tráfego semanal, ele comprava um curso de tráfego. Olha que louco. E eu não entendia no começo isso. Eu falei, cara, então... E no começo a gente ficava meio que tentando, mas você tá comprando, Bruno, tá aqui, não precisa comprar, aqui tem. E aí, com o tempo a gente foi entendendo que as pessoas funcionam assim. Então a gente falou assim, o que a gente quer brigar com as pessoas? Vamos vender para elas. Então a gente começou a vender outras coisas para elas ali dentro. Tá? E a gente começou a criar coisas. Então isso acaba gerando um outro conjunto de oportunidades. Vou te dar um exemplo. Tem uma estrutura de oferta que a gente não ensinava dentro do nosso programa de mentoria porque não era core do nosso programa, que nós chamamos de oferta máfia russa. Né? Eu chamava de máfia russa em homenagem ao Parabilo, mas a ideia é que a ideia era o seguinte: quando a máfia vai na sua casa e faz uma oferta, você não pode dizer não, né? Ok. Se o cara chegar na sua máfia e fala assim, vamos jantar? Você fala, pô, claro, né? Vou te falar que não, né? É agora, né? Então eu falei assim, uma oferta da máfia, uma oferta que o cliente não pode recusar. A premissa dessa oferta era o seguinte: quando você faz uma oferta irresistível, a premissa da oferta irresistível é você agregar muito valor, de maneira que o cliente construa muito desejo e ele não recuse porque ele tem muito desejo, ele quer muito aquilo, tá? Mas quando você vende para um high ticket, a oferta irresistível não faz tanto sentido. Porque imagina, você está com dor de dente, você vai no dentista, e ele fala, olha, vem aqui, que eu vou te dar agora uma limpeza, né? Você vai ganhar um brinde aqui, vou te dar uma caneca, porque você veio aqui no consultório, vou te dar aqui 10 aulas. Cara, você está com dor de dente, você quer acabar com a dor de dente. Então, para um programa high ticket, faz muito mais sentido você dar uma garantia de que o resultado, que você vai resolver o problema.
Porque é isso que você quer. Você só quer acabar com a dor de dente. Você quer ter certeza que você vai resolver o problema ali. Então a gente criou um produto, né? Na verdade, a gente criou um produto, né? É uma estratégia que eu usava, que eu chamava de máfia russa, que é uma estratégia, um tipo de oferta, onde eu tenho 27 garantias diferentes. Né? Então são 27 estratégias de garantia para você poder fazer com uma oferta. Isso não é uma coisa que eu ensinava ali, porque né, não era imprescindível para quem quer fazer 1 milhão, sei lá. Mas as pessoas começavam a ver, pô, cara, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Vários mentorados. E a gente começou a criar primeiro, vendemos uma masterclass. Vamos vender a masterclass ensinando. Aí fiz a masterclass e vendemos. R$97. As pessoas compraram. Mas a gente queria mais. Então, beleza, a gente criou uma imersão online, ensinando a mesma coisa. As pessoas compraram. A gente criou uma imersão presencial. Custa R$15 mil a imersão presencial para você aprender a fazer oferta. Aí as pessoas compram. Entendeu? E assim, e foi um produto que ele... tem vários assim. A mentoria americana foi a mesma coisa. Nasceu disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... que as pessoas vão demandando, entendeu? Essa construção de outros produtos, porque, de uma certa forma, elas querem, independente se você achar que elas precisam ou não, mas porque as pessoas gostam de comprar. Justíssimo. E hoje, operando em modelo de negócio white label, qual que você vê que são os maiores desafios e as vantagens desse modelo de negócio? E já aproveita e explica pra galera o que é white label. Tá, bom, beleza. Explicando o que é white label. No white label é quando você tem uma... Basicamente, vou falar de uma maneira muito, muito mais simples, né? Para as pessoas poderem entender aqui no contexto de produto. Então, por exemplo, sei lá, você tem assim essa água aqui, né? E digamos que essa água, sei lá, ela é da água de Lindóia. Né? Então a Lindóia tem uma fábrica, a Lindóia fabrica essa água, a Lindóia faz todo o processo da água e de repente a Lindóia ela vai ter uma operação white label, ou seja, você vai botar o logo da QuickCash aqui, mas toda a água, embalagem é da Lindóia, né? Feita na água de Lindóia. Então isso é uma operação que a gente chama de operação white label. É uma operação onde você constrói a marca, tá? Você pode, você pode construir a marca e você tem uma outra empresa que vai entregar todo o produto que está por trás daquela marca ali, tá? Perfeito. Inclusive, white label significa etiqueta branca, né? Então, tipo assim, o que é que você quer que eu bote na logo, né? Então, essa é a lógica por trás. Uhum. Então, a operação, assim, então a gente tem uma operação que basicamente é bem similar. Porque se você for... Pensa comigo, não sei se vocês conhecem aquele colégio positivo, já ouviram falar? Não sei se tem por aqui. Né? Então é comum, por exemplo, você vai lá no colégio positivo. O positivo ele é uma empresa que ele tem material didático. Você vai lá no colégio, colégio né, São João da Cruz. O nome do colégio é São João da Cruz, mas o material didático é positivo. Não precisa ir muito longe, né? Você faz faculdade. Eu garanto, tenho certeza que vocês, na faculdade de vocês, os professores de vocês usaram vídeos do YouTube, usaram livros escritos pelos professores. Né? Então, o material didático usado na faculdade, seja qual for a faculdade, não foi a faculdade que fez. Normal. Tá? Então, é essa premissa que a gente utiliza. Então, basicamente, o que nós fazemos na Cliente Alto Valor, a gente tem nessa modalidade. Nós temos o nosso material didático. E nós temos players que vão usar esse material didático para poder, né, com as suas respectivas marcas ali, vender o produto ali, né? Vender o serviço. Então, esse é o design da coisa. Agora, falando assim, quais são os principais, você falou, os principais desafios e etc. E vantagens, né? Eu acho que os principais desafios que vem muito uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Poxa, mas não vai ficar tudo igual? Não é tudo igual, né? Porque se tá aqui, não vai ficar igual, né? A Bruna, vai ficar o Marcelo, etc, etc. Né? Essa era a principal barreira que a gente meio que encontrava, ou sei lá, se eu pudesse dizer que é uma barreira, uma objeção que a gente tinha ali. E a gente resolve isso porque mesmo sendo todo o processo igual, nós temos como é que eu vou dizer assim? Nós temos 2 entregáveis no programa, que são entregáveis que são específicos daquele expert. O primeiro entregável é o seguinte, a gente tem um grupo, que é um grupo que tem só... Então, a Bruna, ela é uma mentora nesse processo. Então, a Bruna, ela tem ali um grupo só com os mentorados da Bruna. Então, existe uma conexão só da galera da Bruna ali. Tá? E a segunda coisa, geralmente a gente traz a Bruna para fazer uma aula mensal, para a Bruna poder ter uma participação dentro disso, para as pessoas poderem ter um pouco da Bruna. E quando a gente tem algum tipo de evento, a Bruna também participa dos eventos. Tá? Então existem alguns entregáveis que o expert vai fazendo pontualmente dentro do programa. Mas o que a gente entendeu? Tá? Se eu pegar o marketing digital e olhar para o negócio de conhecimento, não estou falando aqui de PLR, não estou falando aqui de afiliados, não estou falando de um monte de outras coisas que a gente pode tratar como negócio digital também, tá? Mas olhando para o negócio de conhecimento, do modo como nós observamos, assim, a gente entende que é tudo muito parecido. Né? Existe um certo caminho, que é um caminho meio óbvio, e que todo mundo faz, mudando às vezes o nome e tal, para você ter sucesso. É verdade. Né? Não tem assim, se você for começar um negócio hoje, você vai falar a mesma
mesma coisa, não tem muito o que se inventar. Você constrói uma audiência, você monta uma oferta, existe um processo, você monta um funil, né? Você gera tráfego. É o padrão. É o padrão. Então, assim, cara, o que a gente pensou foi, cara, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Porque o que diferencia um negócio high ticket? O posicionamento. É o posicionamento. Porque todo o resto, ele é igual, cara. A BMW, as pessoas às vezes falam muito, eu vejo muita gente no mercado falando sobre, por exemplo, funil. Porque eu ensino um funil tal, aí fulano, cada um ensina um funil, e assim, o lançamento do XPTO, o Meteoro, cada um tem um nome. Mas a real é o seguinte, tudo isso é commodity. A BMW não vende BMW por causa do funil da BMW. Ninguém compra BMW porque o funil da BMW é um funil, sei lá o quê, né? A BMW usa qualquer funil que tiver que usar. O funil é commodity. A BMW vende BMW porque ela tem um posicionamento, porque as pessoas conhecem a marca. Então, o que diferencia de fato um programa high ticket, o que vai fazer com que você de fato consiga cobrar mais caro, não é o teu funil, não diria que nem é mesmo a tua oferta. É o seu posicionamento, é a marca que você consegue construir. E aí, sim, isso não tem jeito, cada um é cada um. Né? Então, porque cada marca é construída em função dos seus valores, das suas histórias, das suas crenças, enfim, daquilo que você acredita. E aí o que a gente acaba ensinando dentro dessa nossa estrutura, a gente ensina que as pessoas construam marcas que são únicas, mas que usem processos que são comuns. Perfeito. É que nem, sei lá, a gente pegar uma marca aqui, uma Copenhague da vida, o posicionamento dela não é uma marca que ser vendida dentro de um mercado. Você vai encontrar ela dentro de um shopping, pronto, acabou. Diferente, sei lá, deixa eu pegar uma Laca da vida, que a gente sabe que tem o posicionamento de ser um produto mais barato, você vai encontrar ela só no mercado, na vendinha aqui do lado. Claro, com certeza, total. É Perfeito. Isso aí. Falando de produtos high ticket, assim, trazendo pra estratégia high ticket, eu acho que vender high ticket se tornou algo assim que as pessoas... É um desejo, né? Ai, como é que eu faço para vender mais caro o meu produto? Porque, querendo ou não, é uma das formas mais fáceis de aumentar a margem. E aí, falando especificamente de 2024 agora, Sandro, hoje, como é que tá a estrutura? Claro que não dá para pegar e dizer, é desse jeito somente, ou só existe esse funil. Mas qual a estrutura base hoje para uma venda de produto high ticket? Por exemplo, não é o mesmo funil de oferta direta, um criativo, uma página de venda, um checkout, né? Provavelmente não vai vender um high ticket assim. Então, hoje, qual a estrutura mais comum que você visualiza? Cara, assim, em termos de... Vamos lá, né? Vamos falar desses 3 pilares, né? Audiência, funil e oferta, que acho que fica fácil a gente poder todo mundo estar na mesma página ali, né? Se a gente falar em termos de pegar do meio da coisa, falar em termos de funil, a grande questão é que uma oferta high ticket, sempre você vai ter mais sucesso com ela se você tiver um contato pessoal, tá? Agora, quanto mais marca você tem, menos contato pessoal você depende. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai ver muita gente que vai dizer o seguinte, olha, eu ensino a vender high ticket com docs. Eu ensino a vender high ticket sem sessão estratégica. Eu ensino a vender high ticket por mensagem. Cara, dá para você poder vender dessas maneiras? Óbvio que dá, desde que você tenha uma marca. Porque se o cliente confia na sua marca, o cliente você pode botar até a oferta no papel higiênico, ele compra. Porque a marca diz por você, né? Você não precisa conversar muito com ninguém, porque você já conhece a marca, já confia a marca. Você compra. Então, se você tem um expert que ele tem sei lá, um bom posicionamento, uma marca bem construída, uma comunicação, um relacionamento com a audiência, ele vai ter mais facilidade de vender e vai ter menos fricção ali para poder vender, vai depender menos de qualquer tipo de processo menos sofisticado. Agora, se você está vendendo um público frio, ou você tem um expert que não tem tanto relacionamento, que o público dele é mais frio, que ele, né, tem menos engajamento com uma audiência, ele precisa de um processo mais robusto. Ele vai precisar de pegar essa pessoa, de levar essa pessoa por telefone, de fazer uma boa sessão, de fazer um bom script, de ter um processo de vendas ali entre a marcação de visita do telefone, de ter um acompanhamento ali, um follow-up mais próximo. Então ele vai precisar de mais recursos. Por quê? Porque ele tem menos marca. Então a regra é sempre essa. Quanto mais marca você tem, menos complexo é o teu processo. Quanto menos marca, mais complexo o teu processo fica. Justíssimo. E a gente sabe que não basta só ter uma oferta, né? A gente também tem muitas objeções. Eu queria saber de você, quais são as principais objeções que você enxerga, principalmente dentro do mercado aí de high ticket, e como fazer para quebrar elas? Olha só, acho que a principal objeção de qualquer pessoa que vende high ticket, na verdade qualquer pessoa que vende high ticket, é que as pessoas não compram porque elas não acreditam nelas. Essa é a principal razão. Então, geralmente, imagina, cara, sei lá, você pega um expert que está falando sobre uma oferta ali no Instagram dele o tempo todo, tem muito depoimento, tem muita prova,
E a gente sabe que mesmo com tudo isso, né, quantas pessoas, né, a gente conhece aqui que tem N provas que são muito boas, tem resultados, né, estão super comprovados, e mesmo assim as pessoas têm resistência a comprar, né? E essa resistência vem por quê? Porque o pessoal olha aquilo tudo e fala, pô, beleza, funciona para todo mundo, mas eu não consigo dar conta de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer. Essa é uma objeção de quem vende, tá? É o cliente olhar e falar assim, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu acho muito legal, eu acho que você é competente, eu confio muito em você, mas... Mesmo com todas as provas sociais possíveis. Mas caraca. eu não dou conta. Mas eu, pra mim não é nem que... a objeção não é que o seu método não funciona e nem é que você não... Nem é que eu não confio em você. Eu não confio em mim, entendeu? Mas aí como é que eu lido com isso, cara? É difícil aí. Sim, é difícil, mas se fosse fácil, qualquer um faria, né? Mas faz sentido, tô falando pra você? Muito, muito. Entendeu? Porque, pensa bem, cara, olha só. Se eu chegar pra você aqui e falar pra vocês aqui, olha, né, Bruna, Marcelo, ó, eu tenho aqui uma metodologia que você vai fazer, sei lá, 10 milhões de reais no próximo ano. E tá aqui, ó, trocentos casos de pessoas que fizeram isso. Cara, tenho certeza. Vocês vão olhar e falar assim, cara, será que eu dou conta de fazer esse troço? É a primeira pergunta que você se faz. Tá? Agora, antes de eu te responder, por que a gente faz essa pergunta? Vocês conseguem imaginar? Assim, ó, para você poder vender um produto high ticket, ele é um produto que ele é baseado em confiança. Tá? É baseado em confiança, tudo sobre confiança, ok? Porque quando eu compro uma coisa barata, eu posso não confiar muito, mas eu compro para experimentar. Mas o risco é pequeno, se eu perder dinheiro eu perco pouco, eu compro. Mas eu não faço isso uma compra cara, eu não quero arriscar. Então é sobre risco, sobre confiança. Tá? Toda relação envolve risco e confiança. A nossa relação, nós seres humanos de modo geral, nós somos muito acostumados a quebrar nossas promessas. A gente fala assim, olha, vamos nos encontrar amanhã meio-dia e a gente chega às 2, né? Ah, eu vou emagrecer e não emagrece. Vou começar a dieta na segunda, não paro. Né? A gente faz isso o tempo todo. Só que à medida que você faz isso, sabe o que você faz? Você está ensinando para o seu cérebro que você não é confiável. Você está ensinando para você mesma que o que você fala não acontece. Que você não cumpre as suas promessas. Então, de uma maneira inconsciente, a gente está o tempo todo dizendo pra gente que a gente não dá conta das coisas, que a gente sabe. Então chega na hora de você comprar uma coisa que depende de você fazer, você fala, cara, você lembra de inconscientemente, você traz tudo aquilo. Cara, quantas vezes eu falei que eu ia fazer as coisas e eu não fiz? Só que agora se eu não fizer, eu vou me ferrar. Então é esse o cenário que a gente vai lidando com o ser humano. E você entender isso é muito importante, porque se você não entende isso, você não consegue fazer uma venda, né? Então, no processo de vendas, é muito importante que esse processo ele crie um empoderamento desse cliente. E um empoderamento, não só um empoderamento, mas um encorajamento e uma busca do comprometimento. Porque quanto mais luz eu jogo em cima disso tudo, mais fácil fica para você poder entender o que está acontecendo com você. E melhor fica para você tomar uma decisão de como você vai lidar com isso. Porque se eu sei que a minha vida até agora, ela tá uma merda, desculpa a expressão, porque de alguma forma ou de outra eu não estou fazendo aquilo que eu poderia fazer, e eu agora tenho uma oportunidade de tomar uma decisão diferente. Então tudo bem, eu posso... Até agora tudo deu errado na minha vida. Mas a partir de agora, desse exato momento, eu tenho a oportunidade de me comprometer a fazer as coisas de uma forma diferente. Então, se o processo de vendas ele é conduzido dessa maneira, você consegue fechar uma venda. Tá? Então, por isso que é muito importante você ter um processo de venda onde você tem uma conversão a 1. Tá? Então, quanto mais você tem uma conversão a 1, melhor a sua chance de você desenvolver, você trabalhar esses aspectos. Porque, no final das contas, é tudo sempre individual. Isso é o tipo de coisa que você... Por mais que você possa tratar isso, sei lá, numa campanha, mas é diferente quando você conversa com as pessoas one-on-one. Né? Então, por exemplo, na nossa metodologia de vendas, a gente tem uma estrutura de vendas que ela tem 3 pontos. Numa conversa de vendas, a gente fala, ela tem 3 grandes momentos. Problema, desejo e oferta. Então, basicamente, a estrutura de venda nossa é baseada nesses 3 pontos. Um problema, um desejo e uma oferta. Então, quando eu estou conversando com um cliente, eu preciso primeiro entender qual é o problema dele. Qual é o problema dele, né? O problema dele, o problema no que eu estou falando aqui é assim, o problema é aquilo que impede ele de fazer aquilo que ele quer fazer. Tá? O problema não é tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, qual é o problema? Meu problema é que meu cliente ele quer emagrecer. Não, cara, querer todo mundo quer. Isso não é um problema. O problema é o que impede ele de ter aquilo. Uhum. Então, a primeira parte da minha conversa de vendas é entender qual é o problema, o que te impede de fazer o que você está fazendo fazer. Então, fazer um diagnóstico. Na segunda parte dessa conversa, é eu gerar um comprometimento contigo e fazer você entender se vale a pena ter esse resultado. Porque às vezes você não tem comprometimento porque não vale a pena o resultado.
Ou não vale a pena, ou você não tem clareza de por que vale a pena. Porque se você não tem motivação, cara... às vezes, sei lá, por que você não tem uma Ferrari? Cara, às vezes falta motivação. Cara, se eu quisesse me empenhar, eu podia ter uma Ferrari. Se eu quisesse me esforçar, mas não vale a pena. Né? Não vale a pena, então não tem. Então, na segunda fase, na desejo, é eu fazer um trabalho de entender se existe uma motivação. Existe um motivo, vale a pena ter esse resultado de uma forma? No final dessa conversa, se eu entendo que existe um problema e que existe uma motivação real para resolver esse problema, aí eu faço uma oferta. Senão, eu não faço. Tá? Mas é tudo baseado nisso. Então, eu vou entender se existe um problema. Existe um problema, existe uma coisa que de fato motiva. E na hora que eu descubro qual é o problema, eu também descubro assim, cara... Putz, beleza, cara. Você tem um... Sei lá, tô aqui falando com uma pessoa e a pessoa tem um problema de... casamento dela. O casamento dela tá ferrado, tá ruim. E tem um monte de gente que tem um casamento ruim e vive com um casamento ruim, né? Não se separa, nem fica bem no casamento e nem se separa. O casamento tá ruim e ela vai convivendo com um casamento ruim. E aí ela vai para uma sessão onde o programa de mentoria, a promessa é ajudar ela a salvar o casamento. E aí ela chegou lá numa reunião porque ela quer falar daquilo. Mas às vezes, ela não está tão interessada em salvar assim. Ou outras vezes ela pode pensar assim, não, eu preciso salvar isso é realmente importante. Eu tenho que tomar uma decisão agora, porque se eu não tomar uma decisão agora e eu continuar com esse relacionamento, pode ser que ele piore. Então, vale a pena eu salvar meu casamento ainda. Então, vale a pena me esforçar para poder fazer isso. Então, é tudo sobre isso, sabe? É tudo sobre você entender essas motivações e eu falo assim, apertar os parafusos emocionais certos quando conversa com o cliente. Que fantástico. Muito, muito bom. Aulas. Total. Agora sim, eu sempre faço as perguntas para a audiência, mas hoje eu vou fazer uma pergunta para a gente, Bruno. Vai lá. Olha só, vamos supor, fazendo um cenário hipotético e prático. Vamos supor que eu ou a Bruninha, a gente chegou pra você e falou, Sandro, olha só, nós somos hoje, né, especialistas em comunicação, a gente trabalha num podcast, então acaba que a gente vai desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo e eu quero lançar um produto pra mim. Então como é que você nos aconselharia a estruturar um funil high ticket para que a gente pudesse vender um produto, por exemplo? Tá, beleza. Dentro do nosso processo, a gente começa com uma coisa chamada sessão de posicionamento. Ok. Tá? Então, basicamente, a sessão de posicionamento é uma sessão que o nosso time faz, ou alguns dos nossos mentores fazem, onde a gente vai entender como que você vai se posicionar. E quando se posicionar não é só escolher um nicho, não. É como que você vai se comunicar. Porque o posicionamento ele tem 2 etapas. Primeira etapa eu falo que é uma decisão. E a segunda etapa é uma comunicação. Então, primeiro eu decido com quem eu quero falar. Com quem eu quero falar? Sobre o que eu quero falar? Que objetivos eu quero atingir? Então, é muito mais uma decisão. Esse processo geralmente é mais difícil, porque a gente às vezes nunca está acostumado a fazer certas perguntas para nós mesmos. Então, por isso é um trabalho meio de coach. A gente faz um trabalho de coach com o aluno para poder fazer esse entendimento. Uma vez que o aluno decide e faz a decisão, até foi o que eu falei do rapaz, né, que ele decidiu falar com coisa, sabe? É uma decisão. Uhum. Uma vez que ele faz a decisão, a gente vai montar uma estratégia de comunicação. Tá, beleza, eu decidi. Como eu comunico isso? Como que eu construo uma linha editorial que vai comunicar isso para o mundo? Aí a gente monta um plano de comunicação, tá? E aí, esse plano de comunicação, ele vai depender de tudo isso que você construiu, de quem é o seu cliente e do que você vai vender, tá? Basicamente, esse plano de comunicação, ele tem uma linha editorial que ele é dividida em três grupos de conteúdos. Primeiro, nós chamamos de ACO. Audiência, armadilha, meu Deus do céu, crença e oportunidade. Tô com a cabeça. Armadilha, crença e oportunidade, ACO. O que é a armadilha? É aquele conteúdo que eu falei, assim, eu vou ter uma linha de conteúdos que são conteúdos que são feitos para qualificar as pessoas que estão chegando no meu perfil ou que vão chegar nos meus criativos. Então eu tenho conteúdos específicos que são conteúdos feitos para qualificação, que a gente chama de armadilhas. O que são as armadilhas, Sandro? Cara, toda vez que eu faço um conteúdo onde eu faço uma... Vou dar um exemplo, que vai ficar fácil. Imagina o seguinte, imagina que eu estou aqui e eu tenho uma loja e essa minha loja vende bota para alpinista. Tá? É uma loja de alpinismo. E aí eu tenho lá uma bota, eu tenho uma bota normal, que as pessoas todo mundo usam, e eu tenho uma bota que ela é 10 vezes mais cara que a bota normal. E ela é mais cara por quê? Porque ela é mais leve, ela é mais resistente, ela tem, sei lá, um solado que é, sei lá, de alumínio e ele não escorrega, né? Ela não derrapa e ela é 10 vezes mais cara. E eu tenho uma outra bota normal, que também é boa, mas é normal, né? Eu tenho 2 públicos que passam na minha loja. Eu tenho pessoas que são alpinistas profissionais,
pessoas que eventualmente escalam montanhas, estão acostumadas a viajar para subir, e eu tenho pessoas que são curiosos, contempladores, pessoas que são amantes de alpinismo, acham legal, né, gostam de colecionar, leem revistas e livros e estudam sobre esse assunto. Qual dos dois você acha que compra a bota mais cara? O cara é mais fundo de funil, que viaja e... O profissional, né? Profissional. Agora, por que ele compra? Esse cara compra pelo seguinte, porque quando eu falo para ele que essa bota custa 10 vezes mais caro porque ela é mais leve, ele entende o que é mais leve. Ele entende que... Porque ele já teve a situação de estar lá em cima e a bota era pesada. E ele fala assim, cara, se eu tivesse a bota mais leve, putz, grilo. Então ele consegue compreender de uma outra perspectiva aquilo que eu tô falando. Uhum. Se eu falo que essa bota é mais segura, ele fala, bicho, eu já quase morri uma vez. Pô, a segurança para mim é fundamental. Então a percepção dele, daquilo que você está falando, ela é diferente. Se eu pego uma pessoa que está começando e não teve essa experiência, ela não consegue capturar isso. Ela pode até entender que é importante, ok? Mas ela não vai capturar valor. A não ser que ela seja uma pessoa muito rica e que aquele dinheiro faça falta para ela. Aí tudo bem, ela, vou comprar porque eu gosto de comprar coisa cara. Aí é outro perfil, tá? Mas fora isso, ele essa pessoa não vai comprar. Então assim, vamos lá. Se eu entendo que o meu cliente ideal é alguém que já está escalando a montanha, quanto mais a minha comunicação fizer referências a tudo que acontece no processo da escala, melhor fica a minha comunicação. Ele consegue entender o que eu estou falando, né? Se eu falar com ele, se eu citar exemplos de situações onde se escorrega, ele vai entender. Então, se eu começar a criar toda a minha comunicação ao redor de coisas que acontecem no processo de escala dessa montanha, ele entende. Então, eu tenho que ter na minha editorial um certo tipo de conteúdo que vai fazer isso, vai qualificar esse cliente. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um conteúdo que nós chamamos de oportunidade, que ele é um conteúdo que vai trazer gente pro meu perfil. Que vai trazer gente, vai fazer com que a base me conheça. Porque eu preciso de gente que me conheça, porque se ninguém me conhecer não adianta, tem que ter gente. Então eu preciso, primeiro, eu crio um conteúdo de oportunidade, que são conteúdos onde eu dou dicas, onde eu dou ajudas, onde eu trio relacionamento, onde eu vendo, né, onde eu faço oferta. Tudo aquilo que envolve venda, oferta, relacionamento, enfim, educação, tudo isso nós tratamos como oportunidade. Então são conteúdos que vão gerar o quê? Gerar aware, gerar gente conhecendo você, gente trazendo você, etc. Tal. A armadilha é um conteúdo que vai fazer com que você filtre as pessoas que vão chegando. E por último, a gente tem um conteúdo que nós chamamos de crenças, que são conteúdos que eles servem para poder eliminar objeções. Então, por exemplo, isso é muito necessário quando você fala de venda high ticket, porque, como eu te falei, as pessoas têm muitas objeções. Só que no caso da venda high ticket, acontece o seguinte, as objeções, existem muitas objeções que são falsos pré-requisitos. Então, vou te dar um exemplo. Digamos que eu estou aqui vendendo um programa de, relacionamento. E aí meu programa ele tem a seguinte promessa, ele vai ensinar você como você conseguir encontrar um novo relacionamento nas próximas 9 semanas. Aí você vira para mim e fala assim, olha, Sandro, legal, eu gostei do seu programa. Eu acredito que o programa é bom, acredito que ele funciona. Só que tem uma coisa, eu acho que para eu conseguir ter sucesso com o seu programa, primeiro eu precisava fazer uma lipoaspiração. Eu acho que eu tô meio gordinha, eu acho que se eu fizer uma lipoaspiração fica mais fácil. Entendeu? Repara, você não tá dizendo não para mim. Você tá dizendo ainda não. Você criou para você mesmo um falso pré-requisito. Você precisa fazer uma lipoaspiração para fazer essa sessão de compra antes. Entendeu? Então, eu preciso ter uma linha de conteúdo onde eu abordo todas essas crenças, todos esses falsos pré-requisitos e trate isso dentro de uma linha editorial ou dentro mesmo de um próprio remarketing ali, tá? Para que eu possa ir eliminando as objeções que os clientes possam ter. Porque essas objeções, elas são muito sutis. Porque não. Não é um cliente que falou que não porque ele não tem dinheiro. Sim. Porque ele não tem... Não. Ele só falou, cara, não, eu acho que não estou preparado ainda. Ele está procrastinando. Porque na cabeça dele tem uma ideia de que ele precisa... Por exemplo, no meu caso, sei lá, tem gente que fala assim, Sandro, eu antigamente fazia um teste que era o seguinte, já é mó barato, eu fazia assim, eu ia para uma palestra, aí eu dava uma palestra, aí, né, palestra lá, não sei o que, evento, aí termina a palestra, geralmente vem aquela galera falar com o palestrante, né, e aí, não sei o que. E eu fazia o seguinte, eu fazia uma palestra, no final da palestra eu falava assim, olha gente, se você quiser... enfim, vender high ticket e tal, a gente vai liberar algumas sessões gratuitas para você poder fazer uma sessão com o nosso time, sessão de posicionamento e tal. A gente liberava isso na palestra. Combinava com o palestrante, liberava isso. Beleza. Aí a pessoa terminava a palestra, era de graça, sessão de graça, né? Eu terminava a palestra e aí vinha as pessoas falando comigo. E a pessoa falava assim, Sandro, eu adorei o seu conteúdo, muito bom, nossa, a palestra é muito boa, etc, tal, assim, assado. E aí eu falava, poxa, que legal, que bom que você gostou. E você aplicou lá para a consultoria gratuita que eu ofereci? Ela, então, não apliquei não.
Eu falei, por quê? Ah, porque eu acho que para vender high ticket tem que ser famoso, tem que ter mais audiência. Gente, eu acabei de falar que não precisa. Entendeu? Aí eu comecei a entender, falei, cara, olha só que loucura. Né? Eu acabei de falar que não precisa de ter audiência para vender high ticket, mas a pessoa tem essa crença, tá enraizada nela. Então eu preciso ter um remarketing, um conteúdo explicando isso de novo. Mesmo que eu tenha isso no vídeo, mesmo que eu tenha isso lá, eu tenho que ter um remarketing falando isso para a pessoa poder olhar e falar, não, realmente não preciso ter. Não preciso ter, tá? E em último caso, a gente tem uma outra técnica, que essa é interessante, que é assim, teve uma época que nós fizemos, que isso acontecia tanto, essa coisa de ser famoso, acontecia tanto, que a gente resolveu fazer um produto como ser famoso. Eu te disse que uma galera comprou, né? Tipo assim, né? Assim, não precisa, mas, cara, vamos para ser famoso, né? Eu aprendi isso aí com um amigo Weber, né? O Weber da Estratégia Concurso. O Weber falava o seguinte, ele falava que na Estratégia Concurso, ele acreditava que a única forma de você passar em concurso era você estudando no tela de PDF. Eu falei, cara, eu acredito que para você poder passar em concurso tem que estudar no PDF, só no PDF mesmo. Só que as pessoas queriam ver vídeo. Aí ele começou a fazer vídeo e falava assim, ó, ele fazia um vídeo e falava, agora assiste o PDF, leia o PDF. Aí ele fazia vídeo para o PDF. Até uma hora que você tem que entregar o que as pessoas querem, porque a crença é muito forte. Então a gente começou às vezes cria alguns produtos dessa maneira, mas são produtos feitos só para eliminar uma objeção. Faz sentido. Você falou nessa questão das objeções, eu ultimamente comecei a fazer aula de beach tênis, né? E raquete de beach tênis é cara pra caramba. Então eu falei assim, não, a minha objeção foi... Meu amigo virou pra mim e falou assim, Bruno, você tem que comprar uma raquete que você sabe que vai durar muito, porque tem toda a questão da raquete. Ela é feita de um produto mais macio, ela é muito mais leve. É bizarro. Só que eu falei assim, eu tô começando, eu não vou comprar uma raquete logo de cara, que sei lá, me custe uns 700 pra cima. Vou comprar essa daqui que eu vi na internet, que custa uns 200. É a mais barata que eu vi, porque eu tô começando. Cara, não dá. Eu percebi que realmente não era o meu momento de comprar, mas depois que eu comecei a fazer as aulas, eu falei, eu preciso de uma raquete melhor, porque a aderência, o impacto que a bola tem quando ela bate aqui na raquete é totalmente diferente de uma mais barata. Falei, caraca, eu vou ter que gastar dinheiro comprando uma raquete. Mas eu só não tava no meu momento e essa era a minha objeção, sabe? Pra que eu vou comprar uma raquete agora? Mas depois eu vi a necessidade, que realmente eu precisava comprar uma raquete melhor. De repente, se o cara estivesse vendendo raquete, colocasse você pra poder fazer algumas aulas antes, você já ia sentir a necessidade de você fazer. Total. Né? Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, né? Mãe de primeira viagem, compra chupetas caras, sabia? Como é o negócio? Mães de primeira viagem, compram chupetas caras. Mães de primeira viagem. Compro. Porque assim, ó, geralmente a mãe que tá tendo um filho pela primeira vez, ela é muito insegura. Então ela quer comprar o melhor. Né? Esse é um outro perfil de cliente que você tem. Evitar margem de erro. É um tipo de cliente que você vai ter que, mesmo não tendo uma experiência, ele vai comprar caro. Tá? É um cliente que ele é altamente inseguro, ele é muito inseguro e ele quer comprar porque ele não quer errar. Entendeu? Aí você tem esse perfil de pessoa, que ela não quer errar. Então, no marketing digital, tem muita galera que entrar no marketing digital, por exemplo, tem várias pessoas que têm programas de mentoria feito para essas pessoas. Tá? São pessoas que são... Quer ver um exemplo fácil? O sujeito é um excelente especialista no offline. Às vezes é um excelente médico, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, ele tem um sucesso no offline. E ele quer ir para o online, mas ele não quer errar. Que ele não quer... Ele tem todo um lastro que ele não pode quebrar, né? Não quer se queimar. Percepção de sucesso. Aí ele não quer errar. Então o que ele faz? Ele paga caro. Ele quer uma mentoria caro, ele quer o mais top, entendeu? Ele geralmente é um cliente VIP. E o cliente VIP ele compra porque ele é VIP. Não é porque você é VIP, tá? Ele compra porque ele é VIP. Ele é o cliente que ele... Tipo assim, você tem amigos que só vai em show se for em camarote? Tipo isso, sabe? Eu só vou ser no camarote. Se for na pista, eu não vou. Então o cliente VIP ele compra porque ele é VIP. Então tem esse cara que ele vai comprar porque ele não quer errar, ele quer entrar na internet, mas ele, putz, cara, eu quero fazer com alguém, eu quero fazer com o melhor, mas eu não quero me arriscar para poder fazer de qualquer jeito. E aí, esse é um perfil de cliente também que você tem que trabalhar. Eu geralmente não gosto muito de trabalhar com esse perfil de cliente, não é o meu perfil de cliente preferido, porque é um cliente que, com algumas exceções, ele tende a um cliente que dá muito, muito trabalho para rampar. Né? Então, acaba que ele acaba pagando caro, mas ele tem tanta objeção, porque ele é muito perfeccionista no processo, e ele demora muito para ele poder engatar. E a gente faz um programa de um ano e o cara no final do ano ele está conseguindo fazer alguma coisa. Então, aí a não ser que ele tenha muito dinheiro, você acaba não tendo, você mesma vez você não renova. Tá? Então é um perfil de cliente que eu pessoalmente não gosto muito de trabalhar. A gente trabalha eventualmente, em alguns casos, a gente analisa e tal, mas eu prefiro o outro que eu falei para você, que é um cliente que já está experiente. Meu melhor cliente hoje, nossos melhores clientes são as pessoas que já compraram qualquer mentoria e vão comprar a nossa. Perfeito. Entendeu?
já tentaram fazer, compraram mentoria A, B e C e tal, não deram certo e vão comprar nossa, melhor cliente. Perfeito. E Sandro, quando a gente fala de escala de produtos high ticket, como é que funciona esse processo nesse caso? Como assim? Me fala melhor. O que eu preciso? Por exemplo, eu acredito que uma oferta high ticket, ela venda menos que produtos convencionais. Então dá pra escalar esse tipo de produto? Como é que é o processo de escala para um produto high ticket? Então, cara, assim, né? Eu acho que existe um certo fetiche sobre essa coisa da escala no mercado digital, sabe? Uhum. Porque se fala-se muito de escala e fulano que é escala, que é um produto escalável, que é um não sei o que escalável. Mas eu de verdade, eu nunca sei exatamente o que as pessoas estão querendo dizer quando elas me falam que elas estão querendo escalar. O que é escala para elas? Estão falando de 1 milhão, de 2, de 5, de 10, de 100, sabe? É muito difícil para mim poder fazer. Porque assim, tem várias formas de você construir um negócio bem sucedido e de você ter uma vida confortável, entendeu? Com um negócio high ticket. Por exemplo, eu tenho ofertas de R$1 milhão. Eu tenho ofertas que vão de 15, 25, 50, 150, 250 e R$1 milhão. Assim, se eu quisesse vender só as ofertas, sei lá, de 250 para cima, eu poderia ter uma vida boa, né? Sei lá, pego um cliente por ano de R$1 milhão. Tá bom, né? Entrega um serviço, não me custa nada, tem um cliente de R$1 milhão. Tá entregando R$1 milhão por ano, praticamente ali fazendo um caso. Eu tenho clientes minhas, alunas minhas, que fazem R$1 milhão por ano com, sei lá, meia dúzia de clientes. Isso é escalável para você? Entendeu? Então, é difícil você falar. Agora, você fala assim, eu quero volume de gente. Dá para fazer volume. Eu tenho um também, a gente tem mentorias com 700 pessoas na mentoria. Dá volume. A gente tem hoje, sei lá, mais de 2.000 mentorados. Então, também você pode ter volume também, se você quiser fazer, tá? Eu acho que assim, cara, sei lá, eu pego o Érico deve estar com, sei lá, 5.000 pessoas na mentoria dele, né? Uma mentoria de R$40 mil. Então dá para você poder escalar das mais variadas e diversas formas, tá? Agora, o legal do high ticket é o que eu acabei de falar agora, que permite que você entenda qual é o teu estilo. Cara, você é uma pessoa que você quer mais montar uma empresa com mais time, com mais gente, tu quer um monte de mentorado, lidar com cobrança, etc. Tu quer montar um business mais hardcore? Ou você não, cara? Pô, você quer montar um negócio que você quer ter, tipo, sabe, para você o mais importante é ter tua vida, você quer ter lá meia dúzia de clientes ali e ter um tipo de previsibilidade financeira, e para você isso, né? E tá tudo bem, porque não cabe a mim julgar. Mas eu acho que escala é muito relativo dentro dessa perspectiva. Faz sentido. Agora, você tem aí uma trajetória muito, muito grande dentro do digital. 2007 pra cá, é um dos players mais antigos que a gente já teve o privilégio de entrevistar. Eu queria te perguntar, Sandro, quais são os principais desafios que você teve na sua carreira digital, especificamente até hoje? Vários, né? Tô tentando escolher um. A vida do empreendedor. Cara, eu acho assim, né? Eu acho que no começo, principalmente, foi muito posicionamento, né? Acho que posicionamento foi, de longe, assim, a coisa que eu mais lutei. Mas sabe? lutou por quê, você disse? Cara, porque eu não sabia o que fazer, assim. Embora eu tenha feito várias coisas, mas a real de tudo é que eu fiz várias coisas porque eu não sabia o jeito que eu queria fazer. Entendeu? Então, eu lembro que, sei lá, todo mastermind que eu ia, encontro mastermind e tudo, a minha hot seat era a mesma coisa. Eu falei, cara, como é que eu vou me posicionar nesse mercado? Por quê? Embora eu já... Vamos lá. Eu sempre fui um empreendedor serial, então eu tive vários negócios. Então eu tive dificuldade de chegar na internet e escolher uma coisa. Isso era difícil pra caramba pra mim, entendeu? Eu não consegui escolher uma coisa. E outra coisa, na minha perspectiva, vamos lá, né? Eu vim de um mundo de comprar e vender empresas. Então as empresas eram né, um negócio ali, né? Era um produto. E aí quando eu vou pro digital, o digital era assim, você é o negócio. Uhum. Isso era muito difícil pra mim, mas muito difícil. Para eu entender esse mundo, sabe? Onde você é o negócio. Como assim? Se eu não tiver aqui, o negócio não acontece mais. Entendeu? Então isso era muito difícil para mim. Isso foi de longe a coisa que eu mais lutei para poder entender e chegar no modelo que a gente tem hoje, por exemplo, tá? Uhum. Foi muito difícil chegar nesse design. E eu acho que foi, inclusive, essa dor que me levou lá atrás, quando eu falo, né, a gente começar a cliente alto valor e começar a falar muito de posicionamento, estudar muito sobre posicionamento, ela veio por conta de que essa foi uma dor muito minha. E até interessante, porque eu lembro que no começo eu não conseguia achar isso, né? E eu falei, bom, beleza, eu não sei como eu vou fazer, mas eu preciso aprender a fazer esse negócio. E eu comecei a fazer lançamento de um curso de vendas, como eu estava explicando aqui no começo. Eu lançava um curso de vendas, vendia, mas na minha cabeça
aquilo era provisório. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui para eu aprender a fazer. Eu preciso aprender a fazer lançamento, preciso aprender a vender na internet. Então, eu sou um cara de venda, preciso aprender sobre vender. Então, eu fazia aquilo como um experimento para eu aprender a técnica, tá? Mas nunca como uma coisa onde eu via, tipo assim, isso aqui é o que eu vou ficar fazendo. Tanto que depois de um tempo, eu parei de vender esse curso e comecei a fazer congressos. Vocês lembram você chegou a ver de congresso online? Sim. Sim. Né? Eu fiz vários congressos online, né? E eu fiz vários congressos, lancei vários players. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a fazer coprodução, né? Porque a gente fez coprodução em 2013. Então, assim, putz, eu enxergava aquilo porque a minha primeira tentativa foi o seguinte: como eu não sei como eu vou me posicionar como expert, eu vou montar uma empresa que tenha outros experts na frente. Esse era o raciocínio. E aí tem uma história interessante sobre isso, porque nessa minha busca, eu lembro que num dos encontros, o Érico me falou de um cara nos Estados Unidos, que é o Rick Schaffer. Né? E falou assim, pô, Sandro, você conhece esse cara aqui? Porque esse cara aqui, ele é um cara que parece com você. Porque ele é um cara que ele vive de consultoria, ele tinha vários negócios e tal, não sei o quê. E esse cara virou o guru dos gurus nos Estados Unidos. Ele, foi mentor do Jeff Walker, foi mentor de uma porrada de player nos Estados Unidos e tal. E ele achou um jeito de se posicionar lá, nessa parada. Aí eu fui estudar esse cara, né? Aí eu peguei e fui correr atrás, pesquisar esse cara. Então eu comecei a ler uma estudo desse cara. Aí eu descobri que esse cara, ele era... esse cara, uma vez, eu lendo um blog dele, sei lá, esse cara me falou de um outro cara, chamado Mark Ford, né? E o Mark Ford vinha a ser um dos sócios da Agora. Não sei se vocês conhecem, a Agora é o maior player do mundo em marketing digital, faturam 3 bilhões de dólares. Agora? Né? A Agora foi a empresa que no Brasil comprou a Empíricos. Né? Eles compraram a Empíricos aqui no Brasil, anos atrás. Agora venderam, 2 anos atrás eles venderam, né? Quando a Empíricos vendeu para o BTG, eles venderam também. Então, mas eu vi o Mark Ford, né? E o Mark Ford é tipo um baita copywriter e tal, não sei o que, papá. E aí eu conheci a Agora. Aí eu conheci a Agora, cara, os caras montaram uma empresa eu falei, pô, o cara montaram uma empresa de bilhões de dólares e que tem franquias. A Agora é uma franquia. Né? Eles são franquias, a Agora existe em, se não me falha a memória, 16 países, tá? São 40 empresas em 16 países espalhados ali. No Brasil, a Empíricos era uma delas, né? E é a maior empresa de marketing digital hoje no mundo. Aí eu conheci o modelo da Agora e falei, cara, fiquei apaixonado por aquele modelo de negócio. Eu comecei a estudar muito esse modelo de negócio. E pensando como eu poderia replicar aquilo no Brasil de alguma maneira e tal. Eu fiquei me estudando. Enfim, anos depois, eu virei meio que assim, né? Olhando, comendo pelas beiradas, né? Eu meio que fui me especializando sobre a Agora, né? Conhecendo todo lugar que tinha sobre a Agora, todo evento que tinha, coisa que tinha, eu estudava sobre aquilo ali. Livro que tinha, eu fui lendo, livro do Mark Ford, fui lendo tudo sobre aquela empresa, tentando entender como aquela empresa funcionava ali. Porque não é uma empresa de marketing, tá? É uma empresa de finanças. Só para ficar claro. Certo. Aí, beleza. Anos mais tarde, né? Eu tô num... E a Agora tem um livro, que é um livro que... Já ouviram falar do Big Black Book? Alguém já comentou, talvez. Não, eu nunca vi, mas tem uma lembrança esse nome. O Big Black Book é um livro chamado Livro Negro da Agora, né? Que o livro é um livro que escrito pelo Mark Ford e o Rock Vega. Rock Vega. E a Agora foi escrito por eles dois, né? E o Big Black Book é meio que o manual da Agora. Manual de operações. Ele é um livro que ele só é comercializado e distribuído dentro da rede. Só os funcionários da Agora no mundo todo têm acesso a esse livro. Uau. E é um livro dessa grossura aqui e tal. E enfim. Big Black Book. Big Black Book. Big Black Book. E aí eu, né? Eu super envolvido lá, passei anos lendo sobre a Agora. Eis que um dia, né? Eu estou no jantar e quem eu conheço? Rock Vega. Né? E o Rock estava na Empíricos. Na época. E aí a gente se conheceu no jantar e tal, fizemos amizade, aquela coisa toda e tal. E, né, eu já conheci um monte de coisa dele. E a gente ficou amigo, cara. E aí passou o tempo, sei lá, meses depois, o Rock me liga um dia e falou, pô, tô querendo sair da Empíricos, vou montar uma empresa, vamos montar comigo? Aí ele falou, eu falei, vamos fazer o quê? Eu falei, cara, já tem ideia na cabeça. Vamos fazer uma franquia da Agora. Vamos montar uma imersão high ticket de franquia da Agora. E a gente montou uma imersão chamada DNA Bilionário, que era uma imersão de 2 dias, onde a gente ensinava toda a operação da Agora, como que a Agora fazia. E montava... Mas como é que o mundo é muito louco, né? Isso eu queria comentar isso. Mas, enfim, voltando para a tua pergunta inicial. Então, meu desafio era muito essa questão do posicionamento, do que fazer na frente. E, de certa forma, isso acabou me levando a focar muito nessa coisa da estruturação do negócio por trás, né?
E muito também me levou dessa ideia de querer construir marcas no digital, né? De falar assim, cara, como eu posso construir esse negócio que não depende de pessoas? Então, de longe, esse foi o meu maior desafio, cara. De longe. Legal. É isso. E pensando em planos futuros, quais são os próximos passos para clientes de alto valor e também para sua carreira como um todo, como empreendedor? Olha, Bruninha, boa pergunta essa. Cara, eu gosto muito de criar coisas, né? Eu gosto muito de criar coisas e eu acho que minha principal hoje missão nesse negócio está muito em ajudar com que outras pessoas consigam ter resultado mais rápido, né? Acho que eu sou muito motivado por fazer com que as pessoas tenham um resultado mais rápido. E assim, como que eu posso fazer com que as pessoas possam conseguir usar dos mecanismos e conseguir ter mais riqueza, ter mais prosperidade de uma maneira mais rápida. E eu estou muito nessa vibe, sabe? Eu acho que a gente está muito focado agora, principalmente em melhorar esses processos que a gente tem dentro de alto valor. A gente está investindo muito em software agora, a gente está começando a fazer agora algumas ferramentas. A gente vai fazer uma ferramenta agora de construção de gestão de programas de mentoria, focado muito nisso. A gente tem, enfim, N sócios aí. A gente está muito num momento de querer consolidar muito essas várias marcas de mentoria. Hoje a gente tem feito algumas iniciativas muito internas de desenvolvimento de liderança, estruturação mesmo do negócio, mesmo acho que da parte de consolidação. Porque ao longo do tempo, os negócios foram ficando assim, né? A gente tem uma sociedade aqui, outra ali, tudo o mesmo core, mas que elas ainda operam muito independentemente. Então, pessoalmente, eu estou muito envolvido agora e até o próximo ano num projeto de melhorar a comunicação interna entre as empresas que estão no grupo. Né? Fazer com que a gente possa se comunicar melhor e otimizar melhor os processos e fazer com que, de fato, pareça mais um grupo e não empresas mais independentes como estão hoje. Tá? Então, estou muito mais focado nisso e principalmente nessa questão do software, que é uma coisa que a gente está olhando aí como... Eu acho que a próxima tendência do mercado digital agora realmente é a construção de software, inteligência artificial. A gente está bem com bastante coisa de IA aí, fazendo aí de olho nisso, porque eu acho que isso é uma mega oportunidade que está chegando agora. É isso. Estão de olho no caminho certo. Sim, total. Cara, esse é um bate-papo muito rico, um bate-papo muito saudável. Imagino que a galera que tá aqui teve um valor agregado alto. E a gente costuma finalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Topo, ué. Então vamos lá. Aqui pra isso. Boa. A pergunta é, Sandro, que mensagem você gostaria de ter ouvido lá quando você começou no digital, que você pode transmitir hoje pra quem tá acompanhando a gente ali do outro lado da telinha? Ai, cara. Nossa, eu gostaria... Eu acho que uma das coisas que me trouxe a fazer mentoria, cara, é que eu gostaria muito de ter alguém que em algum momento tivesse olhado pro meu negócio e falado pra mim... De fato, assim, acho que me ouvido e me desse um caminho, sabe? Me fala assim, olha, cara, construa essa é uma forma de você poder construir uma marca nesse negócio, essa é uma maneira de você conseguir construir um posicionamento. Eu queria muito ter ouvido isso, eu ter alguém que tivesse me dito no que focar, tá? Eu acho que o principal desafio de quando a gente está começando, a gente não ter direção. Então é muito ruim você não ter direção. O mercado digital é um mercado que tem muita oportunidade, né? Você pode fazer várias coisas. Isso é uma benção, mas mesmo uma maldição. Porque você fazer várias coisas é muito legal, mas fazer várias coisas é um problema que você não sabe escolher. Então eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade em escolher coisas, né? E aí quando você bota uma pessoa como eu, um monte de opção, você tem um atraso de vida, tá? Então, eu acho que a dica para mim seria essa, cara. Acho que uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Escolhe uma coisa e tenta aquela coisa, sabe? E tenta aquela coisa, tipo... por 1 ano, por 2 anos. Escolhe tentar uma coisa por 2 anos e depois você decide o que você quer fazer da vida. Não fica com uma preocupação de você, vou fazer agora, eu tenho que acertar, eu tenho que já escolher, isso é coisa da minha vida, se eu errar agora eu perdi. Cara, escolhe uma coisa e faz. Quando eu comecei cliente de alto valor, eu pensei assim, vou fazer 5 anos. Eu parei, vou fazer 5 anos. Depois de 5 anos, decido. E eu costumo dizer que as pessoas que em 5 anos tudo dá certo. Se você casar, você é casada não, né, Bruno? Então, se você casar, você fala assim, vou casar, vou ficar 5 anos casado. Duvido que você depois do 6º ano, você vai separar. Se você casar e falar assim, vou passar 5 anos, vou ser o melhor casamento da minha vida nos próximos 5 anos. Você não vai ficar ruim depois do 5º, entendeu? Então, assim, 5 anos tudo dá certo. Essa é a minha fórmula da vida, tá? 5 anos tudo certo. 5 anos tudo dá certo. Vou carregar isso comigo, né? Positivo, traz pra cá. Cara, que bate-papo rico. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você que é um player tão grande no mercado, ter vindo aqui compartilhar conteúdo com a nossa audiência de forma gratuita. Eu tenho certeza, inclusive, que a galera vai querer continuar te acompanhando. Mas antes... Temos presentinhos que vai pra você, Sandro. Olha só. Chegando aí.
Temos presentes Pra pra você e você. também pra sua primeira dama, que não pôde Não estar pôde estar aqui presente, com a mas gente está hoje. aqui. Ah, Mas que não foi bom. esquecida por nós. Exatamente. Você vai poder levar também pra ela. Obrigado. Esse presente é pra agradecer a sua presença, literalmente. Obrigado, Você ter obrigado. compartilhado tanto conteúdo. Eu tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando. Então já deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir. Beleza, Vai pode, aparecer na telinha. pode seguir lá em O Sandro Sam, né? Ou no @cliente de alto valor. E aí, qualquer um dos dois perfis a gente tá lá. Show de isso. bola. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que a gente tem que fazer, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o nosso querido Sandro. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Marcelo, aonde a gente se vê? Te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Tchau, tchau! Valeu.